Salve, galera, começando aí mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com o Marcelo aqui. Acabei de descobrir que ele é... Isso é segredo ou não? Pode falar. Que ele é dono da página Caneta Desesquerdizadora. Ó, falou bem, Tá hein? vendo? Trava a língua, mas foi bem. É, eu conheci essa página há um tempão, é antiga Sim, já, sim, né? tem uns E 5 anos. foi presente bastante nas eleições e tudo mais. Eu gosto do tema, né? Porque acho que a gente tá precisando dar uma desesquerdizada mesmo da população. Não só uma desesquerdizada, mas uma desoligarquizada, né? Aham. Uma desglobalizada também na mente das No pessoas. fim, muitas vezes está ligado, né? Uma coisa na outra. Sim, Nem porque- sempre, mas muitas vezes sim. É porque hoje a esquerda que a gente vê não é mais esquerda, né, dos fundamentos, dos princípios da esquerda. Como eles podem ser de esquerda e estarem apoiando as pautas e trabalhando pelas narrativas dos bilionários mundiais, tá ligado? O cara é de esquerda e apoia a pauta da Rede Globo, né? Do Jorge Soros, do Rothschild Foundation, da Fundação Ford. Eles apoiam esse tipo de pauta e são de esquerda? Como assim? Não faz sentido nenhum, né? Não, a esquerda, ela tem vários níveis de esquerda hoje em dia. Então, aquela esquerda lá de trás, marxista, defensora de Stalin, isso aí é o cara old school. Hoje em dia é o New Left, né, como a gente chama. É o identitário, né? É, o identitário woke, né, como assumiu hoje em dia. Então, mudou bastante a esquerda, continua sendo esquerda, mas tem essas contradições aí muitas vezes, né? É uma esquerda que apoia bilionários, né? Na verdade, vários bilionários apoiam a esquerda. Você falou do George Soros, do qual o Open Society é um grande exemplo, que Sim. na verdade, é até que a gente estava falando agora há pouco, aqui antes de ir pro ar, né? O cara, quando chega a determinado número de dinheiro na conta, ele começa a apoiar a intervenção do Estado para evitar que mais gente chegue nele, Queima para a ponte reduzir a que ele concorrência. passou, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a esquerda é financiada por vários bilionários. Tem vários sites de esquerda foram financiados por bilionários, criados por bilionários, né? O Intercept mesmo foi criado por um bilionário. Então, Ah, é? Sim. Que Era o cara do Yahoo, se eu não me engano. Entendi. Então também ele deu acho que 250 milhões de dólares para criar o Intercept. É pouco dinheiro, né? Dinheiro de pinga. Comparado pra eles, né? Pra mim, Não, é do... 250 milhões de dólares pois é. muita coisa. Do eBay. É o cara do eBay. É o Peter Thiel. Não, acho que não era. Não era o Peter Thiel? Mas Peter Thiel eu sei que tá financiando o Rumble. Omar alguma coisa, se eu não me engano. Ah, tá. Então ele deu dinheiro para financiar o Intercept, criar o Intercept do zero. Então... Aí deu pro Glenn, aí o Glenn acabou sendo demitido. Né? Quando parou Exatamente, de ser... porque o cara começou a defender a liberdade de expressão, começou a defender algumas pautas que, como você acabou de falar, a esquerda hoje em dia, ela tá meio ali... Uma hora depende quando... Eu defendo quando me interessa. Quando não me interessa, aí eu sou o primeiro a defender a censura. Não, a esquerda hoje é o maior patrocinador. E o Glenn é um cara que é correto, né? De princípios. Ele ele tem... Inclusive, mandar um salve aí pro Glenn, que tá passando por um momento difícil agora. Sim. Tipo, infelizmente... O marido dele faleceu hoje, né? Morreu e tá muito tempo lá na UTI e tudo mais. Sim. Então, todas as forças pra ele, que ele possa se recuperar e tudo mais. Eu sei que é um momento difícil. Eu nem Sim. imagino o que ele tá passando agora, porque, pô, nunca aconteceu algo assim na minha vida, então... Deve ser muito difícil. Então, um salve aí, força aí, Glenn. Mas, tirando esse papo meio triste, o Glenn foi demitido que também é um pouco triste, ele foi demitido do Intercept justamente para você ver como não importa quem você é, se você é de esquerda, se você é um cara que, em teoria, tá junto, se você vai 1 milímetro fora da pauta que eles já definiram que tem que ser, você é expurgado do seu programa ou da sua empresa, mesmo que você tenha criado ela, né? E não importa. É porque a esquerda ela chegou na conclusão que muitas vezes ela não consegue vencer nos argumentos. A esquerda é muito mais emoção do que argumento. E aí ela partiu pro, beleza, não consigo ganhar no argumento, então vou vencer na censura. Vou cancelar o outro lado e calar o outro lado. Na força, né? Na força, Porrada. né? E aí chega aquela frase conhecida de que eu defendo a liberdade até de quem discorda de mim. É o mais difícil, né? É muito fácil eu defender a liberdade de quem concorda da gente. Aí não Agora, liberdade, difícil é defender, por exemplo, eu sou liberal, mas eu vou defender a liberdade do cara do PCO falar. Que eu discordo de tudo que ele fala, mas eu prefiro debater com ele do que censurar ele, porque eu sei que o próximo pode ser eu, pode ser você, que você sabe muito bem sobre isso, né? Eu não sou nem o próximo. Você já foi. A fila já andou, né? Você já passou na fila já. Eu sou o cara que fala, o próximo vai ser você. Infelizmente, né? Infelizmente. E não é só também essas fundações, né? Tem todo um jogo na mídia que financia essa pauta, né? Não dá para ignorar que as maiores empresas do mundo pertencem a esses grupos e eles têm bilhões e bilhões de orçamento em publicidade todos os anos. E através disso eles também
controlam quem é o influenciador escolhido para representar a marca, e normalmente é aquele que reza a cartilha, né? Tá aí Felipe Neto mostrando, é o cara que tinha vídeo de 6, 7 anos atrás criticando a lei da Europa que vai regular as redes sociais, é um absurdo, e hoje tá lá, precisamos aprovar o PL das fake news para combater a desinformação. O que aconteceu, Felipe Neto? O que mudou, né? Isso mudou, O que será, isso né? Mudou, eu não vou fazer a mesma coisa que eu levo um processinho, você tá acostumado, eu não tô muito ainda, mas, mas é verdade. faz parte, a verdade é essa. Né? Tipo, você vê, por que ele tá sendo chamado pra ONU, né? Sim. Tipo, em teoria, não pra mim. Porque ele imita focas. É porque ele tá vendendo o povo brasileiro, é um traidor, pô. É um traidor, é realmente um traidor. Não, e da tem nação. esse grande caso agora do PL das fake news, que inclusive foi fatiado, estão tentando aprovar uma parte dele hoje, a urgência. Ah, é? Então, assim, dividiram a parte de financiamento da mídia, que estava ali enrolando um pouco o processo. O próprio Orlando Silva falou sobre isso no evento com jornalistas semana passada, aqueles que pouca gente assiste, falando, não, essa parte aqui de financiamento da mídia está atravessando um pouco o processo, tornando mais difícil a aprovação, então a gente vai tentar separar, colocar a aprovação dessa parte num outro projeto de lei e deixar o das fake news só com outra coisa, porque aí eu tiro... Só com a censura. Só com a Mas censura. O que tá atrapalhando não é a parte do financiamento exato. é a censura. Só que aí o cara consegue ter mais apoio da esquerda, que hoje o cara tá criticando o PL porque a Globo tá apoiando, a Globo tá apoiando muito forte esse PL, um negócio ridículo, né? Matéria no Fantástico, falando dos grupos, no Discord, que estão combatendo, estão indo atrás das nossas crianças, não sei o que lá, um negócio assim... ridículo. Sim. Então vão tirar essa parte, já tá andando hoje, inclusive, na Câmara isso, e deixar só a parte da censura pro PL das fake news, mas não pode chamar de censura que o careca não gosta. Porque ele censurou. Tá censurado. É complicado. Mas eu fiquei muito contente de ver que houve uma reação popular, né? Tudo bem que muita gente foi pressionada pelo Google, né? O Google teve um papel importante em ir contra, né? Não que eles sejam contra a censura, eles são só contra a censura que não está sob o controle deles, né? Pra galera que acha que o Google tá sendo mocinho aqui, não, porque ele já censura as pessoas, né? Então, que ele não é contra a censura, veja bem, ele só é contra o Estado decidindo. Quem quer ser o rei da censura é o próprio Google, né? É, o que a gente estava discutindo, né? O que é pior, uma censura estatal ou o Google decidindo? No fim, nenhum dos dois é o ideal. Mas né, eu acredito que ainda assim o Estado ainda é pior. Porque eu baixo uma lei, eu boto uma agência reguladora, Orlando Silva falou sobre isso nesse evento. O mundo ideal dele é ter uma agência com caras eleitos 4 anos para decidir o que é verdade e o que é mentira na internet. Que loucura, né, cara? Esse é o sonho ideal dele, mas ele sabe que isso não passa no Congresso, mas é o sonho dele isso. Então, o Google, meio que tirando conteúdo do ar, é ruim, é péssimo. Mas eu ainda acho menos pior que uma lei estatal baixando de cima para baixo, dizendo agora acabou, eu que vou decidir o que é verdade e o que é mentira. Porque o Google ainda tem a alternativa, ainda tem o Rumble, ainda tem o Facebook, ainda tem o... daquele jeito. Daquele jeito. Mas assim, ainda é alguma alternativa. Tem o Telegram, né, que hoje está sendo chamado de nazista, porque também divulgou uma carta contra o PL das fake news, então... eu ainda tenho alguma alternativa. Agora, se o Estado censura, o que eu faço? Aí não tem o que fazer, né? Mas muitas vezes o Estado, a censura do Estado é ineficiente, né? Por exemplo, eles me baniram completamente, mas eu ainda tô aí na internet, tá ligado? Então, não sei, é meio que escolher como você quer morrer, queimado ou afogado, né? Acho que afogado dói menos, mas você vai morrer de qualquer jeito, tá ligado? O Estado, por definição, é ineficiente, felizmente, né? Então, tudo que ele se propõe a fazer, ele não é eficiente, como é a iniciativa privada, por um motivo simples. A iniciativa privada visa o lucro. Então, se eu for ruim... Mas visa o lucro mesmo? Eu acho que essa iniciativa privada morreu, viu? Sim, claro. Quando o Tucker Carlson é demitido da Fox News, sendo o âncora que mais traz audiência... Mas a Fox News já tá sentindo no bolso, então eu duvido que daqui a pouco não voltem com ele, né? A audiência caiu... Eu duvido que voltem. Não sei. Eu não sei o que aconteceu ali no bastidor pra acontecer. Não é lucro mais, cara. A agenda tá acima do lucro, porque esses caras não precisam de dinheiro, mano. Mas a Fox News não precisa seguir a agenda woke da esquerda e tudo mais no mesmo nível, entendeu? Ela é justamente o oposto ali, ela faz o papel de... O dono da CNN é o mesmo dono da Fox News, cara. Dá espaço pra todo mundo, né, do outro lado, mas... É só um teatro, cara. Você acha que a Fox News não tá de comum acordo com a pauta esquerdista? Porque a pauta não é esquerdista, cara. A pauta é globalista, a pauta é de uma elite que domina o mundo há uns centenas de anos e domina o Brasil como colônia. Qual pauta você tá falando?
cultura woke, ESG. No final é um transhumanismo e uma sanha por dominação mundial. Os caras falam no Fórum Econômico Mundial, eles falam, eles não estão escondendo, tá ligado? E eles são donos da Fox News. E é por isso que a Fox News demitiu o âncora deles, o cara que mais trazia audiência, mesmo depois tendo 1 bilhão em prejuízo em ações. Porque eles não estão ali para ganhar dinheiro, eles estão ali para dominar o mundo, para implementar uma agenda de dominação mundial. Cidades de 15 minutos, já vou falar disso aí. Os caras querem controlar para onde você vai, o que você compra. Querem acabar com o dinheiro físico para você ter 100% do dinheiro centralizado na mão de poucos. Mas para fazer tudo isso, você precisa do Estado, né? Ele não consegue fazer isso só como iniciativa privada. Ele precisa do Estado controlando, passando lei, regulando, para definir o que as pessoas vão fazer. De fato, eu concordo com você. Inclusive, às vezes fazem essa confusão, né, com o liberalismo. Não, que você defende a grande corporação, não sei o que lá. Não, defendo a livre concorrência, o livre mercado. Eventualmente, por exemplo, PL das fake news. Eu estou ao lado do Google, do Meta? Estou, porque eu ainda acho menos pior. Mas amanhã, se ele quiser passar o PL para que só Google e Facebook possam atuar no mercado, eu vou ser contra. Então não é a favor da corporação, é a favor de mais concorrência, mais livre mercado. Você seria a favor de uma PL que limita a capacidade do Google de censurar as pessoas? Como fazer isso? Deve ter muitas formas. A gente pode perguntar pro ChatGPT aí uma ideia de lei, ele vai dar pra gente. Tentaram pensar, o governo atual até pensou em fazer isso, obviamente, para censurar, né? Usando o Código Consumidor. Porque, de fato, tem lá os termos de uso, o cara te tira do ar e você não tem oportunidade de dizer o que aconteceu, de apelar e tudo mais, e ele tentaria encaixar isso dentro do Código Consumidor, dizendo, olha, eu tenho direito de consumidor, eu tenho direito de saber o que aconteceu de fato para eu sair da rede social. Mas quando vem de um governo que está tentando aprovar censura, eu fico com muito pé atrás de ver um negócio desse saindo. Mas é uma coisa que talvez venha. Governo, né? Talvez venha por aí. O governo é a única entidade que é capaz de propor mudanças no Código Penal, né? Na lei. Não, mas é governo. No fim é o presidente que vai assinar a lei, né? Então não tem o que fazer. Ainda que venha do Congresso, a base do governo vai ter que aprovar, o Congresso vai ter que aprovar. Não vai ter que necessariamente. Então... Se o governo tiver uma base menor do que a oposição consegue aprovar qualquer lei. Em teoria, não tô falando que esse é o caso agora. Né? Não é tão simples, né? Você tem um centrão ali no Congresso, que na prática é que controla o Congresso desde sempre, e ele evita grandes avanços liberais e também evita grandes avanços do outro lado. Então, ele meio que faz o fiel da balança ali agora. Estava até hoje de manhã num evento com Nelson Jobim, que era ministro do STF, foi presidente do STF, né? Estava criticando, inclusive, o STF atual, porque falou, olha, na minha época, se tinha uma decisão lá do Congresso, que eu não concordava, mas que eu achava que o Congresso decidia, eu dava lá o interna corporis. Então, falou, é o Congresso que decide, se vire. Hoje, não. O cara pega a caneta, Alexandre de Moraes, fala, não, eu decido que é isso aqui, de ofício, às vezes. Né? Nem foi provocado para isso, e fala, não, eu decido que é isso, acabou, e o Congresso não faz nada. O Senado que poderia fazer alguma coisa. Não tá nem aí, porque muitos ali de rabo preso, medo de ser preso pelo próprio STF. Não só isso. Então, e aí fica esse sistema, né, de que a gente tem, até pior ainda do que o governo, que pelo menos ainda foi eleito, é ter um STF que não tem um voto. Não tem ninguém ali tem voto. Então, como que o cara pode falar, não, eu vou dizer aqui agora que eu vou mandar prender 1000 caras que estão na rua. Ainda que eu discorde dos meus caras, da pauta que eles estavam lá na rua, pô, você não pode mandar prender 1000 caras de ofício, que o cara tá na rua. Porque eu discordo da pauta, ele defendeu um golpe, não sei o que lá. Sim, mas e o cara que tá de esquerda, que tá na Paulista o tempo inteiro lá, revolução, não sei o que lá, isso aí não é. Mas aí é 2 pesos e 2 medidas, sempre. Ele é um ditador, né? O Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil. Tipo, eu não falo isso de maneira leve, eu falo isso de maneira material e realística. Ele realmente é o ditador do país. Ele pode fazer o que ele quiser. E ele tem feito o que ele quer, mas ele serve a uma estrutura de poder, que é essa estrutura globalista, que é dona do país, entendeu? O Itaú, sabe qual que é o nome do Itaú em Tupi-Guarani? Não. Pedra Preta. Sabe qual que é o nome da maior empresa do mundo, que controla a Disney, Netflix? Lá vem o BlackRock. BlackRock. Por que você acha que é coincidência esse nome? Não é coincidência. Claro que não. Existe essa conexão das famílias oligarcas brasileiras com essa oligarquia internacional. Você tem pedras pretas atrás de você, na parede aí, ó. Não olha aí, é ó. preta, tá tudo né? conectado, hein? Tá tudo conectado, então hein? você acha que é o acaso? Não.
não acredito muito em acaso nessas coisas. Então você acha que tem uma Mas conexão? mas eu acredito que assim, na Você verdade... tá com medo de falar. Não, tá com medo. não, na verdade... Porque eles mandam nessa porra. Na verdade, e é brigar uma coisa... com eles é perigoso. Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi, e é muito útil às vezes, é que, por exemplo, esse é um tema, pode ser que você esteja certo? Pode, mas eu não estudei esse tema. Então, eu prefiro, às vezes, não falar do que eu não entendo muito bem. Entendi. Entendeu? Que às vezes pode ser que tenha até coisa pior ainda, mas aí a gente não descobriu, ou não sabe, ou não estudei, então... Tem, mas eu prefiro ficar ali no que eu entendo um pouco mais e falar do que eu entendo, porque vai que eu falo alguma coisa que depois não faz sentido. Aí eu sou pego no pele das fake news. Você divulgou fake news. Não, eu não tenho esse pudor que você tem. Eu vejo uma coisa que parece óbvia e clara pra mim e eu vou falar, tá ligado? Não, claro. Pra mim é óbvio que o Itaú serve a um propósito globalista. A Globo, o nome da Globo é Globo. Inclusive, você sabe... Tipo, os caras não escondem, mano. Você sabe como foi banida a publicidade infantil no Brasil? Sabe que não tem desenho animado de manhã no Brasil mais? Se vocês estão assistindo, você também devia assistir, eu assistia, né? TV Globinho. Todo mundo tava aqui, assistia TV Globinho, assistia lá o SBT, Disney Crush, bababá. Por que não tem mais? Não sei, realmente não sei. Porque há alguns anos atrás, um instituto, se eu não me engano, a Anis, ele fez uma campanha dizendo que a propaganda está corrompendo as nossas crianças. E esse Instituto Anis, por coincidência, é financiado por uma das sócias do Itaú, uma das herdeiras. Que financiou a campanha do Lula, inclusive. E aí, esse instituto fez uma campanha enorme para banir a propaganda infantil da televisão aberta. E isso foi feito via resolução, não foi nem congresso, tem uma resolução do Conselho de Criança, Adolescente, algo assim, proibindo propaganda infantil. E aí, quando eu mato a propaganda infantil na manhã, eu mato o programa infantil, porque não tem mais como financiar. Faz sentido. E aí eu abro espaço para quê? Para o programa adulto, que quem que vai ser o patrocinador no intervalo? O Itaú. O Itaú. Então aí eu abro mais espaço para o Itaú patrocinar. Então veja como uma coisa é conectada com a outra, né? Puxando o que você falou aí. E veja como, no fim das contas, eu estou aqui, né, defendendo mais liberdade, liberalismo, que é justamente contra isso. Sim, eu acho que essa é a melhor arma do liberalismo, que é o fim dos monopólios, né? Porque um monopólio ele só existe através da atuação estatal para garanti-lo. Se não existe um garantidor estatal, o monopólio não se forma, né? Vai vir alguém e vai roubar uma fatia do mercado ali, porque alguém sempre consegue fazer algo melhor, né? Pelo menos em teoria. Mas o Estado hoje garante esse jogo, essa máfia. E essa máfia comprou o Estado e transformou o país numa colônia. Será que a gente vai continuar sendo colônia para sempre? Ou existe uma chance do Brasil se tornar uma nação soberana e começar a realmente trabalhar em si próprio para mudar e alterar suas leis, que a gente já sabe o que tem que fazer. Tipo, é óbvio que o imposto de indústria, onde o cara nem vendeu o produto da indústria ainda, você já tá cobrando, não faz sentido. Entendeu? É óbvio que cobrar 50% de imposto sobre consumo na maioria dos produtos não faz sentido. Essas coisas a gente já sabe que podem mudar, mas não mudam por causa dessa máfia. Não só, né? Esse imposto ele vai financiar o programa social, vai financiar o Bolsa Família, vai financiar o SUS, vai financiar um monte de porcaria que o Estado financia, vai financiar a Universidade Federal fazer lá a palestra sobre o não sei o que prolapsado, entendeu? Vai financiar 500 milhões de juros da dívida todo ano, no imposto a 13%, né? Mas isso é porque o governo gastou lá atrás, né? Então, assim, o que acontece? A dívida ela é emitida porque o governo lá atrás gastou e ela precisa financiar com dívida. E quem fez lobby para ele gastar? O próprio governo faz, ou a própria população faz. Quer um lobby maior do que você votar num cara de esquerda que defende aumentar o Bolsa Família? E quem patrocinou esse cara? Entendeu? Exato. Essa dívida ela foi totalmente construída, de propósito, né? Mas a dívida ela é só assim, ela é só o gasto estatal que ele teve que ser pago com mais dívida, né? O governo só tem 3 formas de financiar. Ou ele cria mais imposto, ou ele cria mais dívida, ou ele aumenta a inflação, imprimindo dinheiro. E apesar da galera aí ter a MMT, a nova lógica monetária, dizendo que inflação não é gerada por impressão de dinheiro. E um cara desse acabou de ser indicado para diretor do Banco Central. Imagina daqui... Do país? Do Brasil? Do Galopo, né? Que é o Banco Central é uma instituição que, privada. Então, 2000 não, é estatal, né? O Banco Central. Mas é uma autarquia estatal, é federal, né? Mas já está caminhando para quê? Para chegar lá no final de 2024 e o cara fala, não, agora a Selic está 3, agora eu vou botar 5 na canetada. Sim. Qual que vai ser o efeito disso? Sei lá. Inflação. Imagino. Inflação. Mas, porque pior do que a dívida ainda é o governo pagando, e boa parte de quem comprou a dívida são pessoas físicas. Você pega lá o gráfico de divisão da dívida, boa parte é investidor brasileiro. Então, quando o cara de esquerda fala, não, tem que dar um calote na dívida, tá
falando para dar um calote em 15, 20 milhões de pessoas que têm título lá do Tesouro Selic e tudo mais. Eu duvido que a maior parte do dinheiro não tá concentrado em poucas pessoas nessa dívida aí. Eu duvido muito, assim mas não, o Lula, aquela coisa muito pior que o Lula fez no primeiro governo, pouco falado, o Lula, ele até nessa campanha, ele fala, não, porque eu paguei a dívida externa e eu salvei o país da FMI. Como que ele fez isso? Ele trocou a dívida externa por uma dívida interna 2 vezes maior. Aí o banco grande se beneficiou, o brasileiro. Aí sim, né, nessa troca. Agora, a dívida, o único efeito que você pode fazer para reduzir a dívida é o governo gastar menos do que arrecada. Aí ele consegue pagar mais parte da dívida, que é o superávit, que a gente chama, e aí ele consegue reduzir a dívida. Mas você concorda que esses juros gigantescos fazem parte de um esquema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico? Tudo é transferência de renda. A inflação é transferência de renda. Também. Né? Só que o juros mais alto, ele evita a inflação, que é muito pior para o mais pobre. E tem evitado a inflação? Não tem, né? Os juros têm sido alto para sempre e nunca a inflação diminuiu, né? Não, a inflação agora está em 6%, mais ou menos. Né? A dos números, né? A dos números, Então, mas assim, você pega Estados Unidos também está em inflação altíssima, a mais alta nos últimos 20, 30 anos, que também está até maior do que a brasileira. Mas por que a inflação brasileira está tão alta? O pessoal esquece que lá, o governo Bolsonaro, no meio da pandemia, todo mundo fez campanha, Globo inclusive. Não, tem que gastar mesmo, vai distribuir dinheiro. Foi lá 800 bi de reais gastos em um ano. Não, tem que financiar todo mundo que está em casa. Ué, efeito a inflação. Esse é o efeito. Aí agora, no final do ano, foi aprovada a PEC da transição. Mais 215 bi de gastos. O efeito é a inflação. Não tem o que fazer. E aí o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação. É isso. Eu não acredito nisso, cara. Pra ser sincero, eu não vejo dessa forma, não, mano. E você vê como? Eu vejo que a esquema das dívidas dos países, de todos os países, é um esquema de transferência de renda planejado por essa oligarquia nacional para sugar as nações e para impedir o desenvolvimento brasileiro. Coisa que essa oligarquia sempre fez. Não, mas até a dívida americana é trilionária. Então, inclusive, tendo que discutir de novo, aumentar o limite da dívida dos Estados Unidos. Sim, mas eu não coloco... A dívida é muito maior, inclusive, que a brasileira. Mas... A diferença é que os Estados Unidos, a moeda dele é dólar e o mundo inteiro usa dólar. Então, ele exporta inflação para todo mundo. É uma grande diferença, né? O Brasil não tem essa opção, só que a China já está combatendo isso, né? Sim, mas eu não coloco essa oligarquia como americanos, entendeu? Eles não são americanos, nem europeus. Eles não têm países. Eles, inclusive, são internacionalistas. Para eles, essa noção de país é uma noção do passado e ultrapassada. Eles não querem mais que isso exista. Eles querem, inclusive, que exista um governo mundial no qual eles colocam os seus burocratas e controlam o mundo de uma maneira muito mais centralizada e fácil. Esse é o plano, entendeu? Então, quando você fala, não, mas os Estados Unidos também tá com dívida. Sim! Porque o jogo de fuder os países está acontecendo nos Estados Unidos também, não só no Brasil. Agora veja o contrário, né? Tem um exemplo prático nosso, não precisa nem ir muito longe, né? Governo Temer. O governo Temer, ele entrou, ele falou para todo mundo, não vou ser candidato à reeleição, então ele tinha apoio para aprovar as reformas, porque ninguém ia concorrer com ele depois. E ele aprovou, né? Avançou a reforma da Previdência, não aprovou por causa daquele escândalo lá da JBS, que foi a Globo que divulgou e depois viram que não era isso, mas até aí acabou com a reforma ali, né? A Globo matou a reforma, foi aprovada 2 anos depois no governo Bolsonaro, mas ele fez algumas reformas, reduziu o gasto, o efeito foi que os juros caiu. Tudo bem. Simples. Então, assim, se o governo reduz o gasto, o mercado financeiro, que são milhões de pessoas investindo, né, não existe aquela coisa, o mercado financeiro Faria Lima. Claro, tem muita gente a Faria Lima, mas tem milhões investindo na Bolsa. Não, mas e aí o mercado financeiro... analogia, pô. Não, calma. Tem milhões de pessoas investindo, ok, mas se for pegar o grosso do dinheiro, a maioria desse dinheiro pertence a poucas pessoas, pô. Tá, tem milhões de pessoas com 10 mil reais investindo em tesouro direto, mas tem 100 pessoas com 300, 800 bilhões de reais. Mas a lógica econômica para todos é a mesma, Monark. Se o governo vai gastar menos, eu consigo enxergar que ele vai... E você acha que eu consigo enxergar que ele vai ter uma sobra de dinheiro para pagar a dívida, logo eu exijo menos juros. É isso, tanto que os juros caiu no Brasil. Né? Chegou a 2% lá no governo Bolsonaro, que também o Brasil não tem estrutura para ter juros de 2%, porque o governo gasta muito. Mas chegou a 2%, tanto que agora disparou para 13% de novo, porque não era insustentável ter juros a 2%. Mas chegou a 2%. Mas né? é que, tipo, por exemplo, você fala a reforma da Previdência, como se fosse algo muito bom. Não foi algo muito bom. A reforma da Previdência nada mais foi do que você pegar o Estado que sempre geriu muito mal o seu dinheiro e colocar as consequências disso na bunda do trabalhador. É que não tem o que fazer, Monarca. A Previdência é uma tem pirâmide. O que fazer. Previdência é uma pirâmide, já começa por aí. Então por que eles não aprovaram a capitalização?
Porque é extremamente impopular. Vai explicar Por que pro brasileiro, impopular? vai para explicar pro brasileiro que agora ele tem que... Eu sou a favor da capitalização, do regime de capitalização, que é o quê? O cara vai financiar a própria aposentadoria. Que é o correto. O problema é, e o passivo de 5 trilhões de reais da Previdência que tá lá e tem que pagar nos próximos anos? Ele vai voltar para a mesma história. Ou o governo aumenta imposto, ou aumenta inflação, ou aumenta juros. Porque enquanto você não mudou a lógica da Previdência, você só postergou o problema. E vai continuar postergando, que é isso que vai passar. Daqui vai ter que ter uma nova reforma da Previdência. Exatamente. E como que isso é bom, cara? Isso não é é ruim, mas não tem o que fazer. Reforma de merda, Falando porra. na prática, não tem o que fazer. Ou daqui a não tem pouco, o que fazer porque daqui os a caras pouco vai compraram ter, o Estado, caralho. daqui a pouco vai ter, o cara para se aposentar vai ter que ter 70 anos. Porque é isso, é uma pirâmide, é insustentável. E você acha que isso é sem querer? Não, eu acho que eu concordo com você, é uma merda. Isso a é Previdência planejado. brasileira é uma bosta, é uma Como os juros pirâmide. é planejado. E a Mas- dívida foi planejada. Esse é o jogo, pô. É assim que eles nos colocaram num patamar de colônia, acabando com toda a nossa estrutura financeira, que é o ambiente que eles dominam no mundo. Quem que A controla gente, os bancos? a gente é colônia, antes de tudo, de Brasília, né? Tem aquela frase que todo mundo lembra lá na época, principalmente Tiradentes, como foi mês passado, que antes a gente pagava 20% de impostos para Portugal e teve uma revolta por causa disso, a gente paga... Quinto dos infernos. É, o quinto dos infernos, hoje a gente paga quase 40% para Brasília. E uma coisa puxa a outra. A dívida é alta. A dívida é alta porque o governo gasta muito, inclusive o atual, porque ele foi eleito e tem apoio para gastar muito. Bolsonaro, que era o cara de direita, teve todo o apoio para gastar 800 bi na época da pandemia. Isso tem um efeito. Então, assim, não é que o juros saiu do nada. É porque o cara gastou demais lá atrás, como o Brasil gasta muito desde sempre. Mano, é isso que eu tô falando. Por que ele gasta muito? Entendeu o que eu tô falando? Eu entendo que existe um processo técnico Porque pra tem como apoio a dívida popular, chegou Monarca. ali. Resumo é isso. Mas- O político vive de voto. E Se da o onde vem o povo apoio quer popular? gastar mais dinheiro, ele vai apoiar gastar mais dinheiro. Não, é não é o simples. povo. Era a Globo fazia uma campanha de mídia pra fazer manipulação na mente das pessoas e viabilizar esses movimentos políticos. Eles sempre controlaram a política através da mídia, entendeu? Não é o povo, pô. O povo é vítima dessa parada. O povo é mantido na ignorância através de uma péssima estrutura educacional. O povo não tem saneamento. Culpar o povo é uma injustiça tão grande, mano. Quando, na verdade, você tem pessoas que são lordes do mundo há centenas de anos, com uma estrutura trilionária, com inteligência artificial, com dono de várias empresas em vários mercados diferentes. Como que é culpa do povo? A gente tá sendo esmagado por esses caras, entendeu? Então, por isso que eu falo que essa dívida não é sem querer, ela foi planejada. Não foi o povo que quis. O povo tá se fudendo, pô. Isso aí foi tudo coordenado por um grupo político muito poderoso que financiou campanhas de políticos há centenas de anos, financiou a mídia há centenas de anos e coordenou essa máquina de narrativas para que a gente passasse essas leis que ultimamente colocariam o Brasil num estado de colônia. Então, como que a gente pode culpar o povo nisso? Não, obviamente eu concordo que a mídia influencia muito, então tem a página basicamente para criticar a mídia, né? Mas, isso é possível com a internet. Só é impossível que não com a existia internet. antes. Que não existia antes. Mas até aí também é tecnologia. As grandes aqui que a gente está criticando, querendo ou não, foram elas que viabilizaram, né? Agora também não dá para tirar o... começou só, mas depois não. Era o que precisava. Mas também não dá para tirar a responsabilidade de quem vai lá e aperta o 13 na urna. Também não dá para acho dizer que dá, aqui, sim, até porque porque senão a essa gente urna cai não é- naquela história, sempre vai tirar a responsabilidade do cara. É sempre um plano, um mega master, o cara tem responsabilidade nenhuma. É claro que tem, votou no cara, apoiou, é claro que tem. Mas falando de uma coisa mais micro, né? Então, por exemplo, saindo do plano só das ideias, né? A gente tem um projeto chamado Liberdade para Trabalhar, que é para avançar uma lei, a Lei de Liberdade Econômica. Então, essa lei foi aprovada lá no governo Bolsonaro, primeiro ano de mandato, 2019. Basicamente é para começar a dar um pouquinho de liberdade para o povo, nosso querido povo que nós estamos falando aqui. Então é para o quê? Para o cara poder abrir um negócio e manter sem precisar de alvará. É isso. Isso já passou, né? Isso Já passou no nível federal, né? Tem várias outras coisas lá no meio, mas a parte mais importante e prática é essa, dispensa de alvará. Só que, se o Estado e o município não aprovam a lei, na prática ela não vale. Ah, é? Então, assim, tem a lei federal, mas o município não aprovou, ele não cumpre. Sério? Eu achei que a lei federal era tipo... Não, porque é uma república federativa, então ele deixou aberto para cada estado e cada município aprovar ou não. Ele até diz lá, não, todos os estados liberam, mas na prática não é assim. E aí a gente criou um projeto justamente para avançar a lei nesse sentido nos estados e nos municípios. E é um projeto enorme, tem 5.500 municípios no Brasil, 26 estados.
O projeto tem 2 anos, a gente lançou faz 11 meses no Senado, teve 1 ano para trás aí só de trabalho. E aí a gente vai sentir a realidade prática do dia a dia do país. Então, por exemplo, a gente fez um evento em Sergipe, de lançamento desse projeto. O cara que estava lá no evento, aliado nosso, concorda com a pauta. Ele falou, não, e responsável pelo Sebrae, inclusive, do Sergipe. Ele falou, olha, concordo com a pauta, a lei é maravilhosa, mas em Sergipe não vai pegar. Eu falei, por que não vai pegar? Não, porque você está entendendo, você não está entendendo. Você não está só aprovando uma lei, você está tirando um micropoder do político local. Porque você está pensando só com a cidade grande, São Paulo, ou a cidade média, né? Temos aqui Santo André, Grande ABC em volta aqui. Mas você tem que pensa no interior de Sergipe. Interior de Sergipe, você vai abrir uma empresa um pouquinho maior, não é chegar lá com papel na prefeitura e abre a empresa. Não, você vai falar com o vereador, o secretário tem que autorizar, vai beijar a mão do prefeito. Então, quando você aprova uma lei que deixa o negócio mais impessoal, que se o cara bater uma listinha de coisas, ele abre a empresa dele, você tira o micropoder do cara local. E aí, ontem, a gente soube que foi aprovada essa lei numa das cidades do interior de Sergipe. Então, a gente, com o nosso apoio. Ele estava pessimista. Pessimista, mas tem várias outras cidades do Sergipe para avançar. E onde a lei menos avançou é Norte e Nordeste, que é justamente onde mais precisa. Pode crer. Então, é justamente a região mais pobre, porque é o que a gente estava falando. E aí é o meu link com o que a gente estava falando. O político do Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste, o Norte está mudando com o tempo, por causa do agronegócio, que está avançando ali para o Norte, outras questões ali regionais, desenvolvimento da Amazônia. O Nordeste, principalmente, é extremamente dependente do Estado. Bolsa Família, tanto que o Lula teve 22 milhões de votos no Nordeste, o Bolsonaro teve 10. E aí o político não tem um incentivo para aprovar uma lei que facilita o empreendedorismo. Porque ele quer justamente todo mundo dependente do Estado, porque aí ele ganha a volta eternamente. Pode crer. Então, assim, as coisas vão se ligando, e quando a gente trabalha no micro, né, saindo desse plano de grandes ideias e fala na prática, você vai sentindo um monte de coisas diferentes. Então, hoje o nosso assessor de imprensa, que trabalha arduamente para tentar divulgar esse projeto, até hoje nenhuma mídia grande falou desse projeto. A gente fez um mapeamento de 4.300 cidades até hoje, todos os estados. Nenhuma mídia grande falou desse projeto. A gente conseguiu nas mídias ali mais à direita, algumas mídias menores, mas as grandes mídias, como a gente chama, nenhuma falou. A mídia pertence à política, né? E aí o assessor hoje, inclusive, mandou mensagem agora há pouco, falou, olha, eu tava tentando falar com um jornal grande de Brasília, aí que o jornalista fala, mas é aquela lei que o Bolsonaro aprovou, não vou falar. Então daí você tira o nível da coisa, entendeu? Bolsonaro é um grande peso da pauta liberal, né, muito, cara? Muito. Não, e assim, eu não tenho problema nenhum de assumir que o primeiro ano dele foi muito bom. Foi quando foi aprovada essa lei, foi aprovada a reforma da Previdência, foi muito bom. Aí chegaram nos filhos Chegou dele, na pandemia, aí chegaram nos filhos dele. Não, veja bem, porque não pode investigar o STF lá, o Flavinho, né? Tá de brincadeira. Foi a grande chance do país de ter uma CPI para investigar o STF. E jogou fora. E foi jogada fora porque para salvar um cara. E era rachadinha. Ele ia ficar preso, 2 anos? Nem 3 ia, anos. nem é tanto crime assim. Ia bater lá na delegacia, tomar um café e ir pra casa. Filho do presidente, você acha que ia ficar preso? Colocou a família na frente do país, né? Então, assim, saindo desse grande plano de ideias e indo pro micro, a gente vai sentindo que tem muitas resistências que às vezes nem é o grande mega BlackRock, o cara nem sabe o que é isso. Assim. Às vezes é o político local mesmo, que o cara não quer perder um poderzinho ali. Teve o caso, por exemplo, a maior cidade do país hoje que não aprovou até hoje, Belo Horizonte. A gente está ajudando eles tentando aprovar agora, né? Até falei com as vereadoras lá, mandar um abraço para ela, a Marcela e a Fernanda. A gente falou com elas para tentar avançar o projeto. Eles aprovaram o projeto 2 anos atrás. O que aconteceu? Foi vetado pelo prefeito. Por quê? Porque o governador, que é o Zema, é enormemente favorável ao projeto, tanto que Minas foi um dos que mais avançou, a lei de liberdade econômica, e o Calil ia sair candidato contra ele. Então o cara falou, não vou aprovar a lei do governador. E aí, por causa disso, 2 milhões e meio de pessoas até hoje tem que depender de alvará dos bombeiros para abrir o negócio. Então, tá vendo? Nem sempre é o mega Big BlackRock. Às vezes, no micro, é o político ali com o interesse dele. Como você conecta? Conecta o BlackRock aí. Ué, quem que financia a ideologia dos políticos? Quem que fica pagando conferências? O Calil não tem ideologia. A maioria do Centrão não tem ideologia, não. A ideologia do cara é tipo, voto. Mas você acha que ele não tem um grande cara por trás patrocinando a campanha dele e dando as cartas? Sinceramente, Monark, não sei. Dá pra ver lá no TSE, não sei. Talvez tenha. Que tem, Talvez cara. tenha. Todo político tem. Talvez tenha. Não vivemos na Disney, porra. A gente vamos
entrar um pouquinho no mundo talvez real aqui tenha, das mas coisas, enfim, vai. mas a Tem, realidade... Não é talvez tem. Tem. a realidade- Todo político tem alguém grande financiando por trás, senão não vira político. Senão não ganha, pô. Senão não se mantém. O sistema é todo corrompido, pô. O sistema é um jogo totalmente de cartas marcadas. Não tem essa espontaneidade, essa naturalidade. A BlackRock tá em tudo. Cara, pensa, são 10... Inclusive na sua parede. O cara tá tentando. Tem nada a ver. Primeiro que isso aqui é Ó, uma aqui, espuma, ó. né? Mas pra mim é uma cinza. BlackRock. Pô, tudo bem. Amanhã, se vocês Você virem acha que essa esse é o parede... mesmo argumento que eu tô fazendo? Amanhã, não, óbvio que não, só tô ironizando. Amanhã, se vocês virem branco aqui, vocês já vão entender qual que foi o motivo da mudança. Não tem problema nenhum. Mas a questão é, não dá pra, tipo, não dá pra ignorar. É think tank, esses think tank aí, um monte que tem aí. Nossa, não tem que ver. Então, óbvio, inclusive por isso que você deve estar defensivo, eu acho. Não. Tá defensivo porque talvez chega uma graninha no teu think tank lá Não, desses caras. quem Não chega, dera não? chegar, não tem problema Quem não. financia o teu think tank? Doação, cara. A gente recebe doação de instituição privada, recebe doação de pessoas privadas, é isso, doação. Entendi. Mas assim, mesmo pela tua lógica, se fosse pela sua lógica, fosse financiada pelo BlackRock, eu estaria concordando com as pautas aí que você falou que são ruins, né? E eu tô discordando de todas elas. Então, seria uma coisa isso é um indício. seria uma Isso é um coisa bom bem indício. imbecil o cara me financiar. Né? Então, por exemplo, um Jorge Soros, tem pauta lá que o cara defende democracia, bababá. Né, um cara liberal, eventualmente, pode cair numa dessa e defender essa pauta. Só que eu sei que vem todo um pacote junto de coisas que eu discordo. Eu nunca vou buscar o dinheiro desse cara. Entendeu? Então, Não, maravilha. Não, eu então nem tô é realmente dizendo que você é tal, mas... Não, mas é Tá, válido. só brinca, já que você ironizou, é válido, deu uma ironizada também. claro, é válido o questionamento. Mas, tipo, a questão... Mas os caras perguntam pra gente, por exemplo, a gente falou com a junta comercial de Roraima, semana passada. O cara perguntou, mas o que vocês estão ganhando com isso? Porque eu tô aqui na política, o que vocês estão ganhando com isso? Não, cara, a gente tem um projeto, o projeto vive de doação. Quanto mais eu avançar o projeto, mais doação eu ganho. É só isso. Pô, não tem um grande político atrás de mim, não tem a BlackRock atrás de mim, não tem, cara. Eu não sou contra que tenha algum grande bilionário atrás de você, entendeu? Por exemplo, no Rumble, que é a empresa que hoje me Canadense, patrocina. né? Aliás, é um bilionário, não é? É um bilionário. Então. Peter Thiel é um dos financiadores do Rumble. É um bilionário. Então, eu não sou contra receber dinheiro do exterior. E é uma empresa americana, não é brasileira, entendeu? Então, a lógica que eu tô usando aqui pode ser voltada contra mim também nesse sentido, entendeu? Mas a questão é, eu não sou contra bilionários ou think tanks que são patrocinados para garantir a liberdade e para combater esse movimento globalista, porque eu sei que existem, entendeu? E eu acho que esses caras, inclusive, têm que se fortalecer e tem que começar a jogar mais jogo aqui no Brasil, que quem domina o jogo de narrativas no Brasil não são esses caras pró-liberdade. Não. São os Nós caras... somos minoritários. A gente até brinca que lá atrás, até antes do Bolsonaro, a gente brincava que a política é tipo um campeonato brasileiro. E a gente estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Ninguém falava da gente. A gente subiu para a Série B, subimos para a Série A, só que a gente fica ali, né, na zona do rebaixamento. A gente não tá ali na grande mídia, todo dia divulgando ideia liberal. A grande mídia dá zero apoio para isso. E a gente tem trabalhado, tem avançado no sentido de fazer algo assim, fazer uma coisa maior, né, de ação mesmo. Esse projeto é o primeiro, né, da Lei de Liberdade Econômica, e vai ter outras coisas dentro dessa pauta, por exemplo, regulação de aplicativo. Mesma história. Se vier um projeto do Uber e do iFood dizendo, não, vou controlar aqui o mercado para só eu atuar, eu sou contra. Agora, se vier um projeto do governo dizendo, vamos regular, botar todo mundo na CLT para matar o aplicativo, eu sou contra o projeto do governo. Então, em algum momento eu vou estar a favor, junto com o Uber e 99 e iFood, enfim, e em outros momentos eu vou estar contra. Então, vira uma questão assim, se vai uma pauta mais pró-liberdade ou menos pró-liberdade. E a gente tem avançado nesse sentido. Então, provavelmente agora a gente deve ter um projeto de educação, mesma lógica. Pô, por que educação? Porque para abrir uma escola é uma burocracia do cacete. Tem que falar com a Secretaria de Educação, tem que ter biblioteca. Porra, quem que usa biblioteca hoje em dia, cara? Eu adoro ler livro, mas você tem uma biblioteca na escola? Já tem, né? Uma biblioteca aqui, ó. Todo Exato. o conhecimento do mundo. Então, assim, aí tu cria várias dificuldades pro cara abrir uma escola, e às vezes nem tô falando de uma mega escola de 100 alunos, tô falando de uma escola pequena, por exemplo. Tem um modelo nos Estados Unidos chamado microescola. Pega um professor, ele abre uma escola na casa dele com 6, 7 alunos, principalmente pra criancinha que não sabe ler e escrever. A criança em 3 meses tá voando. Porque deixa de ser aquela coisa, aquela caixa, 100 criancinhas no mesmo lugar, que o professor não dá atenção para todo mundo, e vira uma coisa de 6, 7 pessoas, muito mais próxima, muito mais tranquila,
né? A criança, às vezes, a criança está mais avançada, ela vai ajudar a que está mais para trás, e aí todos vão evoluindo. Então é esse tipo de coisa que o liberalismo defende, descentralização. O cara que mais... Descentralização. Né? É exatamente o oposto da pauta globalista. Com certeza. Então, assim, se você, como você bem falou, o cara globalista defende o governo único, centralizado, defende descentralizar. O que você acha, então, do Banco Central? Eu acho que não deveria existir. Maravilha. Beleza, realmente não é um globalista, então. Não é. Agora para chegar nesse processo, vai uma série de fases. Então, o que você estava falando, olha que coincidência, você estava falando de juros, uma das fases para o Banco Central deixar de existir é o governo deixar de controlar os juros. Só que aí os juros, pode ser que o Lula fala uma besteira e os juros disparam para 20%. E aí você não vai poder criticar. Seria um juro descentralizado, né? Descentralizado. Se ele disparar porque é o que acontece com o câmbio. É porque não vale a pena emprestar dinheiro. É porque acontece com o câmbio. Sim. O câmbio já foi controlado no Brasil, no passado, né? E aí não conseguiu controlar mais porque você precisa ter um nível de reserva em dólares para controlar o câmbio. Você precisa ficar comprando e vendendo ali todo dia para manter o mesmo preço. E chegou uma hora que ficou insustentável. E os juros hoje é controlado pelo Banco Central. Legal. E você apoiaria, então, uma pauta de dissolução do Banco Central? Sim, mas para chegar lá vai. Aí a gente podia ter vários microbancos, cada um imprime a sua própria moeda, entendeu? Sim, por quê? Volta o ouro, volta o padrão ouro. Não, nem precisa ir longe, nem precisa a princípio imprimir moeda. Você pode simplesmente aceitar várias moedas. Por exemplo, hoje no Brasil o real tem curso forçado. Ou seja, se você tem uma loja e quiser aceitar dólar, você não pode, é proibido. Pode crer. Mas você vai no Uruguai, o cara aceita dólar, real, peso argentino, qual é o problema? El Salvador, até Bitcoin os caras estão aceitando. Até Bitcoin estão aceitando, né? Então, assim... Esse cara parece ser você bom, bem né? que o cara do El Salvador, na parte econômica, ok. Agora, no restante, tá meio um negócio meio ditatorzinho lá, né? O que né? ele fez? Tá prendendo muito gente do tráfico, né? É, mas não é só o traficante, né? Aí no meio vem o opositor. Ah, é? Não tô sabendo disso. Nicarágua, a mesma coisa. No meio vem o opositor, agora já tá colocando o religioso no meio também, porque critica ele. Então, entendi. É a mesma história da censura. Se dá espaço pro cara fazer uma coisa, daqui a pouco ele tá fazendo várias, né? Pode crer. A censura não tem ombro, né? Como diz o Emílio. Exatamente. Né? Começa ali com a cabeça e depois... Entra até o talo. Né? Então é complicado, né? E você dando espaço pro governo fazer mais coisas, ele vai expandir o poder dele. Isso é natural. Pode crer, não, legal demais. Eu fico pegando no seu pé ou dando uns contra-argumentos porque eu sinto que muito do discurso liberal faliu no Brasil. De verdade, tá ligado? Não convence ninguém mais. Porque a gente fica falando sobre liberdade econômica, mas existe um Estado que é perverso e não tem nada livre economicamente falando, entendeu? E como que a gente tira dando mais liberdade ao mercado, você não vai tirar o poder desses oligarcas, né? Não vai acontecer, entendeu? Você teria que tirar liberdade do mercado, de certa forma, porque foi através do livre mercado que eles compraram as instituições. Aí você tá meio contraditório, né? Porque se você acabou de assumir que o oligarca faz esse controle por meio do Estado, aí você quer mais Estado na outra ponta para controlar o oligarca? O que vai acontecer é que o oligarca vai capturar mais Estado. É isso que vai acontecer. Sim, mas eu não quero mais Estado, eu quero mais lei. Mas mais lei é o quê, Monark? Não, se você tiver uma lei que, tipo, por exemplo, a gente tem lei de monopólio no Brasil, né? Sim. E a gente tem agências reguladoras para impedir que isso aconteça. Sim, quem controla a agência reguladora? Então, não funciona. Por que é isso? Porque então, o Estado, a agência reguladora é feita para ser capturada em qualquer lugar do mundo. Quem que você acha que controla a Anatel? Os oligarcas. Entendeu? E como que tira o controle deles? Descentralizando o mercado. Destruindo a Anatel. Anatel? Que é um exemplo da Anatel mesmo. Né? Para você montar uma empresa de telecomunicações no Brasil, você não precisa de alguns milhões, você precisa de bilhão para comprar a outorga numa determinada região. Entendi. Quem consegue competir? Ninguém. Só os oligarcas. Só os oligarcas. Então, no fim, a tua pauta de antiglobalismo, anti-oligarca e tudo mais, no fim, o oposto dela é o liberalismo. É o livre mercado. Se você acha que uma lei vai resolver, não vai. O que vai acontecer é que o oligarca tem muito dinheiro para fazer lobby, vai bater lá em Brasília e falar, deixa eu aproveitar para controlar mais uma coisa aqui. É isso que vai acontecer. Agora, quer um exemplo? Tem uma palestra muito boa, né? Mandar até um abraço lá para o Cabreira, que foi ministro da Agricultura do Brasil. O Brasil tinha controle na agricultura. No começo, ele foi ministro na época do Collor. Né? O Collor teve, apesar da grande cagada lá do controle das poupanças, que inclusive afetou meus pais, né? Ele fez uma parte boa no outro lado, que foi a abertura de alguns mercados. O Brasil tinha um instituto para controlar o café, para definir quanto cada um podia produzir e quanto podia exportar. Coreia do Norte total. Coreia do Norte total. Hoje é isso impensável. Mais ou menos, que eu vi ali um juiz mandando
uma decisão judicial para decidir quanto o cara colhia a safra dele ou não. Exato. Isso já Então tá- isso é tá controle acontecendo. estatal. Então quando você descentralizou, mas tem o cara grande, tem lá a Bung, tem grandes... Claro que tem grandes agronegócios, mas tem o pequeno também. Descentralizar é permitir que o pequeno, porque o grande, ele quer mais controle estatal, ele quer mais lei, porque aí ele controla mais fácil. O pequeno não consegue chegar lá em Brasília e falar, me ajuda aqui. Né? Então, quando a gente faz um projeto como esse aí, de liberdade para trabalhar, e por isso que a gente colocou liberdade para trabalhar e não liberdade econômica, apesar de ser o nome da lei, porque liberdade econômica tem que explicar todo o conceito, é geralzão. Subjetivo. E liberdade para trabalhar é assim, ó, eu quero que o cara mais pobre tenha liberdade para abrir o negócio dele, sem burocracia. Não quero que o entregador tenha CLT no cangote dele, porque ele mesmo não quer. E eu quero que o cara seja mais livre para trabalhar, é só isso. Aí eu vou para a educação, é a mesma coisa. Pô, vamos reduzir a burocracia da educação, deixar que o cara pequeno abra uma microescola. Pode ser até o professor da escola pública, não tem problema nenhum. Né? Faça uma mini concorrência, e daqui a pouco a coisa evolui. A coisa que mais foi para trás no Brasil nos últimos anos é a educação. É a coisa que mais se bota dinheiro. Quanto mais dinheiro se bota na educação, pior fica. É engraçado, né? Porque aquilo, pensa em empresa privada. Você está aqui no seu estúdio. Sei lá, vamos dizer que você criou um jornal além do podcast. O jornal não está funcionando. Você vai botar mais dinheiro nele? Não, Você vai fechar o jornal. sim. O governo faz o quê? Põe mais dinheiro porque o problema era dinheiro que não tava Exatamente. funcionando. E aí tem um lobby gigante de professores, sindicalistas e tudo mais. Então, A né, máfia se perpetua, né? a máfia se perpetua. Então, no fim, a tua pauta anti-oligarca, anti-globalista é liberalismo. Que é uma frase que me orgulha muito, e se alguém tirar isso do contexto eu vou ficar bravo depois, que é uma frase, das frases que mais me orgulham, ó lá, hein, é do Mussolini. Ih, caralho. Vixe, liberalismo é fascismo agora, hein? O Mussolini tem um livro dele que eu li, né? Li o outro lado, li Marx, li Mussolini, li Hitler. Tem que ler para entender o outro lado, né? Hitler, inclusive, dizia que era nacional-socialista. Mas aí, se você falar isso, não, ele era de direita. O Mussolini tem uma frase que é num discurso dele que ele fala: hoje está morrendo o liberalismo. Eu sou um inimigo do liberalismo. Vou matar o liberalismo. Pô, ótimo. Essa é a frase, porque eu sou exatamente o contrário do cara fascista. Eu não quero mais controle estatal, né? Eu não quero tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Eu quero justamente descentralização. Não, sim, eu acho que a pauta de descentralização é realmente muito importante. O que você acha sobre o Exército? Como ele fica no liberalismo, na sua visão? Cara, no liberalismo o exército não muda muito não, né? Porque você tem que diferenciar o liberalismo do libertarianismo, do anarcocapitalismo, né? No liberalismo, o Estado continua tendo um exército. No anarcocapitalismo, eventualmente, você não teria um exército, né? Ou você teria exército privado, alguma coisa assim. Mas aí dependeria de você ter micro-países, né? Porque na prática você teria micro-países no anarcocapitalismo. Cada estado poderia ser seu país, né? Exato. Não Aí você teria uma coisa, por exemplo, a Constituição de Liechtenstein, que é um país pequeno, mas tem uma coisa muito legal. Ela permite legalmente que uma região do país, se quiser, faça um referendo para se tornar independente. Ah, pode crer. Os Estados Unidos também, né? O Texas aparentemente tem o direito de suceder se quiser. Então assim, no Brasil isso é crime. No Brasil é crime de lesa pátria. Você sugerir isso. Engraçado, né? Então... Ignorar a Constituição não é crime, né? Exato. Então, assim, que liberdade é essa? Se, sei lá, eu nem tô falando do Sul-Sudeste, não. Se o Ceará quiser se separar, porque, olha, eu acho que eu, como Ceará, estando perto da Europa, vou atrair mais turistas se eu ficar longe de Brasília, qual o problema? Se o cearense for a favor. Não, sim. Problema nenhum. Eu acho que o maior problema é você fragmentalizar a nação brasileira e assim tornar ela mais suscetível ao controle externo, né? Que é um problema. Né? Mas aí, acho que voltando um pouco, e eu concordo com você da questão do discurso liberal, ele deu uma abaixada, né? Acho que foi Vocês perderam tudo efeito do Bolsonaro também, que foi com alguma pauta liberal e o governo, enfim, teve seus erros, né? Mas eu acho que um dos problemas, que é uma coisa que ele está tentando resolver, é também sair só do discurso. Né? Porque agora a gente não está só no discurso. Eu estou o dia inteiro lá, tem uma equipe falando com o deputado, com o prefeito, com o secretário para aprovar uma lei. Isso deixa de ser discurso e passa a ser prática. Né? A mesma história da educação. Se a gente fizer o projeto da educação, não é só tipo, falar sobre a importância de escolas centralizadas. Não, eu quero aprovar leis, eu quero aprovar pautas e quero avançar homeschooling, né? E quero avançar a pauta na prática. Então, acho que faltou um pouco a prática. A gente fica muito no discurso, e eu gosto muito de discurso, já participei de debate, já fiz debate com o Ivan Valente no Mackenzie sobre reforma trabalhista e tudo mais. Mas não é só o debate, o pessoal precisa da prática, né? E teve um senhor que me falou uma coisa que eu lembro até hoje, faz muito sentido, que eu perguntei para ele antes até da eleição por que ele apoiava o Bolsonaro.
Bolsonaro não era liberalismo da boca para fora, né? E ele falou, Marcelo, porque você é mais jovem do que eu tenho aí 70 anos, eu quero ver alguma mudança, pô. Eu não posso esperar mais 30 anos pro discurso crescer e aí avançar. Não, eu quero agora. Pressa, né? Quero agora, Não é porque só os velhos, não. daqui 30 anos eu não tô mais aqui, provavelmente. Então, e aí faz muito sentido. O brasileiro quer ver alguma mudança. Precisa, né, cara? E eu acho que o movimento liberal fica discutindo causas que são importantes, como a liberdade econômica e tudo mais, mas não atacam o problema real, né? Que é o controle estatal do mercado através de lobby e de grandes interesses internacionais, né? Como que a gente ataca esses players, né? Porque enquanto a população brasileira só tiver a Globo e esses influenciador tipo Felipe Neto sendo financiado por essa galera e não ter a contrapartida, a gente nunca vai ganhar. Cadê o think tank de vocês, seus financiadores patrocinando... Não tô falando de mim, não, eu tô tranquilo, mas, tipo, patrocinando a ideia de direita, a ideia de liberar... Por que não tem um monte de influenciador sendo chamado... Por que não tem marcas? Por que a Van, que é o Luciano é bilionário, pô. Por que o Luciano não tem uma campanha de marketing onde ele estrutura todos os influenciadores liberais e dá dinheiro pra eles mesmo, pra ficar defendendo a pauta? Porque é assim que os nossos inimigos estão trabalhando, né? A gente se absteve da guerra nesse sentido. Eu te dou a resposta. Quem que estava apoiando a pauta agora há pouco de taxar as companhias chinesas que vendem direto para o Brasil? O Lula e o Luciano, né? Então, assim, no fim, o grande empresário corporativista brasileiro tem exceções, mas, em geral, né, a regra, com suas exceções, é que o cara, na primeira oportunidade, bata na porta do governo e fala, me proteja aqui, porque estão afetando o meu negócio. Então, pô, isso não é liberalismo, isso não é capitalismo, inclusive. Capitalismo é livre mercado, não é o cara bater em Brasília e falar, não, agora eu quero aqui uma lei... Exemplo prático, quando chegou lá, uns 10 anos atrás, chegaram as chinesas no Brasil. E aí eu sei que você vai discordar porque é chinesa, mas enfim. Chegou os carros a 10 mil reais, 15 mil reais aqui no Brasil. Não vou discordar, não. O que as montadoras fizeram? Elas fizeram um carro melhor para competir? Não, o que elas fizeram? Baniram o carro chinês. Como? Aumentando o imposto sobre ele? Como? Falando com o governo. Fala, não, me proteja a indústria nacional da GM, que é americana, da Ford, que é americana, indústria nacional. Proteja a indústria nacional desses chineses malvados. Aí o governo baixou uma lei dizendo que tem que ter produção nacional de 80% do carro, e aí não tem mais, faz sentido você importar da China, sendo que você tem que fazer montar tudo aqui. né? E aí matou esse carro. E aí hoje o efeito é você ter um carro popular vagabundo custando 70 mil reais, o mais barato. Sim, é um absurdo. 70 mil reais num carro popular... Por quê? Concorrência. No caso, falta de concorrência. Então... só que o problema é que eles têm um bom argumento, porque realmente o Brasil não pode ser um país que exporta commodity e importa produtos complexos. Por quê? Porque senão a gente vai ser um país escravo do mundo para o resto da vida. A Nova Zelândia faz isso, o Chile faz isso, vive disso. E o eles Chile são exporta cobre, por acaso? O Chile é mais rico que o Brasil. O Chile exporta cobre e importa todo o resto. Qual o problema? Não, o problema é que a gente está passando por uma revolução tecnológica de robótica e inteligência artificial, que vai a quarta revolução industrial, que vai mudar a forma com que os produtos são produzidos, e se o Brasil não entrar nessa jogada, a gente vai ser condenado a ser o fazendão do mundo. Se você está satisfeito em ser o fazendão do mundo porque mas dá o Brasil dinheiro... já está virando o fazendão do mundo. Já é o fazendão do mundo. Não, a gente vai ser condenado para sempre ser... E vai ficar mais para trás ainda. Mas isso não é bom, porque a inteligência artificial, ou não precisa nem ir longe, é impressora 3D. Daqui a pouco vai ter... Basta popularizar a impressora 3D, para que você vai trazer da China? Você pode imprimir em casa. Basta que seja barato. Pois é, só que... Então não precisa ir muito longe. Agora, sim... mas isso é ruim pro Brasil, não é? Cada país acaba tendo suas vocações, não tem o que fazer. O Brasil está há 50 anos... Desculpa, o Brasil está há 50 anos... do Brasil não é essa, não. Há 50 anos forçando a sua indústria. Forçando, tá atrapalhando, pô. Atrapalhando, vírgula, tá? Ele protege a indústria que chegou aqui e o resto do que poderia vir para cá não vem. Então, isso é proteger Só que a indústria, se esquece de todo o resto. Que, por exemplo, nesse caso das chinesas, quando você acaba com a chinesa vindo, você não acabou só... tá importando carro chinês. Não, mas tinha o comércio aqui, que era brasileiro. A peça aqui para fazer a troca é brasileiro, mecânica brasileira. Então você matou todo um mercado para proteger Ford, GM e mais 4, 5 empresas. Eu sou contra esse protecionismo da forma que é, entendeu? Porque que não adianta nada você colocar um protecionismo insano contra produtos do exterior e fomentar um ambiente industrial no país que também é insano. Porque você não vai resolver o problema, entendeu? Se você quer
proteger a indústria, você tinha que tirar o dedo da cara da indústria, pô. Que é o que mantém a indústria sem Só que a indústria é a primeira a pedir mais proteção. Quer um exemplo? Mas não é a indústria, são os oligarcas, pô. Não é a indústria. Quem que vai bater lá em Brasília para pedir proteção? É a Fiesp. Eles estão a indústria. É a Fiesp. A Fiesp vai lá bater em Brasília e pedir proteção. Mas isso não é horrível? É horrível, eu discordo disso. Então, por isso, o Brasil não pode ser um fazendão, cara. Eu discordo plenamente. Mas quem tem que decidir o que o Brasil tem que fazer? O brasileiro, caralho. Então não é o governo. Se o brasileiro decidir que o que funciona é a agricultura? Mas não, o brasileiro não tá decidindo isso. É a única coisa que é permitido a gente fazer, pô. Porque tem um monte de burocracia que impede o Brasil. Você mesmo tá lutando Mas a indústria é a primeira a defender a burocracia. Esse é o ponto. Mas não então, é a indústria, mano. E aí o que se fala? Porque você falou, não, porque aí Quem é essa indústria? Quem é a indústria? É o que você tá falando. O grande oligarca, o grande oligarca lá na Fiesp que vai bater em Brasília e defender proteção. Quer um exemplo prático? No Brasil é crime. Você vai preso se você importar um carro usado. Na verdade, qualquer coisa usada, sem autorização estatal. Por quê? Por quê? Porque se eu quiser importar um carro usado do Paraguai por 20 mil reais, por que eu não posso? Como que você fala que nossa vocação natural é ser um fazendão, então, cara? Se a gente sabe que tem Brasil um monte de coisas artificiais... Não, a minha solução... Ele foi empurrado a isso, colonizado, pô. O Brasil foi colonizado por esses caras. É um jogo perverso de centenas de anos. Não é nossa vocação natural. A gente tá sendo colocado como escravo, Qual é a nossa vocação natural? De ser um dos maiores países do mundo, maior que a China. Olha o tanto de recurso natural que a gente tem sobre nossa terra. Tanto de nióbio, ouro, platina. Sim, mas isso é commodity. Tu tá caindo na mesma coisa. Tu tá falando do agro, mas tá falando de commodity. É a mesma coisa. Eu tô falando pra gente pegar essas commodities e transformar em produto de valor agregado e exportar pro mundo, pô. A gente não depende do mundo pra criar Quem produto de valor boa parte agregado. das commodities do Brasil? Quem importa? A China. A China. A China não quer importar o pronto, ela quer fazer lá, que é mais barato. Sim, e a gente vai... E daí que eles querem? A gente tem que ter um país de verdade soberano, pô. Mas é comércio, então, não dá Monark. Você não tem como controlar tudo. Se o cara que vem aqui quer comprar alguma coisa sua, você não tem como controlar, não, eu quero vender desse jeito. Você compra e vende, ou ele vai comprar de outro lugar. Cara. O argumento é que a gente só vale a pena vender commodity porque foi colocada uma burocracia de uma forma artificial, patrocinada por esses oligarcas, para que não vale a pena economicamente produzir produtos de complexidade aqui no Brasil. Porque se você tirar a burocracia, se você tirar o dedo do Estado, do pescoço do brasileiro, a gente tem vocação natural de ser um dos maiores países tecnológicos do mundo, porque a gente não depende de nenhum país para ter a matéria-prima para o desenvolvimento tecnológico. Esse é o meu argumento, entendeu? Então é um erro falar que a nossa vocação natural é ser um fazendão. Isso aí é a nossa condição imposta pelo sistema global político. E a gente tem que vencer isso, a gente tá falando da eu concordo, tem que desburocratizar mesmo, liberar a indústria e tudo mais, mas aí a gente tá entrando no campo da possibilidade, né? O que tem hoje é 1/3 do PIB do país é agro. É o que tem hoje. Pode ser que, se desburocratizar, mude, torce para que mude. A minha ideia é que o país avance. O cara quer montar uma pequena indústria na Diadema, por exemplo, que tá aqui perto, que é um exemplo que me falaram, o cara tá 1 ano para conseguir um alvará, não consegue. Para montar a indústria pequena. Então é isso. Eu sou totalmente fora. Agora, dizer qual será a vocação, aí é futurologia também. Eu tô falando, hoje o Brasil vive de agro e commodity. Mas, bicho, a gente tem que fazer futurologia, entendeu? Porque quem tá fazendo futurologia são os caras, mano. Eles estão decidindo o nosso futuro. E tá na hora da gente começar a decidir o nosso futuro. Parar de aceitar que a gente é um fazendão ou ter esse mindset colonial aqui no Brasil, pô. Não dá mais pra gente, Monark, não dá mais, cara. Eu não aceito mais isso. Quando você descentraliza, não existe nós decidindo. Existe cada pessoa fazendo uma coisa que ela acredita que vai ser melhor para ela, e aí o país avança. Então, quando eu descentralizo, vamos dizer que boa parte dessas barreiras industriais caíram. Metade das indústrias iam fechar, não tem a menor dúvida. E aí ia ter protesto, eu tô pensando do lado real da coisa. Ia ter protesto, bababá, volta, proteção, bababá. Porque o que se vê é bastiar, né? O que se vê é o cara fechando. O que não se vê é um monte de setores novos que iam surgir. Então o Brasil não tem esse espaço. Então, assim, aí você vai falar, então nós temos que pensar. Porque no momento que você fala nós, você está enfiando o governo no meio.
Porque, assim, se descentralizar, o cara do Mato Grosso vai discordar de você que eu tenho que pensar em indústria. Não, eu vou continuar fazendo o meu. O cara de Diadema vai, não, ó, concorda, é isso aí, vou fazer a indústria. E no fim, a gente vai ver lá na frente o que acontece. Agora, com certeza, ficaria um país muito melhor do que a situação que a gente tem hoje. Isso, Agora, não tem como pensar, nós vamos decidir, porque aí fica parecendo aquela coisa, nós, Brasília, temos um plano. Como o Brasil faz nos últimos 30, 40 anos, né? Nós temos um plano de Mas não desenvolvimento. existe o nós, não existe o país. Existe o governo. Não existe o governo? Mas não, eu tô falando que a país... solução não é o governo. O governo não é a solução porque, ultimamente, ele tá sendo usado para nos fuder. Não tem como a gente vencer sem tirar essa peça fodedora que é um governo mal gerido. Existe a possibilidade, sim, de um governo ser bom. Entendeu? Como o governo pode ser bom? Se ele realmente for representativo, por exemplo, a democracia direta, né? Hoje a gente tem o celular. Por que a gente precisa eleger um representante para estar lá na Câmara? Quando nós mesmos poderíamos olhar qualquer lei e escolher. E se a gente não tiver tempo para ver todas as leis, a gente pode sim selecionar um representante. Você acabou de falar que a maioria do país é analfabeta, Monark. E é mesmo. Como que o cara vai decidir se a lei é boa ou não? Ele não sabe nem ler direito, não sabe entender a lei. Mas já é assim, a democracia já não é isso, caralho. É, mas aí tá querendo mais disso. Sim, é porque... Porque sabe qual que é a maior democracia de todas? Quando a gente elege vários representantes, eles são cooptados. Se não é descentralização que Sim, você é a favor, concordo com você. Vamos descentralizar o poder do Sim, voto, mas pô. descentralizar não é, tipo, o poder do voto só. O maior descentralização é não precisar ter o cara decidindo, é o livre mercado. Essa é a verdadeira democracia. Eu não tenho o cara lá, é um sonho, claro que é um sonho, mas então, tô te vamos falando, viver na realidade. como a democracia direta também é um sonho. Você acha que o cara de é um Brasília vai falar, não, agora todo mundo vai votar em cada lei? Não, claro que não vai. Não, tudo bem, mas se a gente pressionar eles, já passou a democracia de... Você quer alguma coisa? Quero. O que você quer? Dá uma coca. Valeu. Olha, imperialista americana. Se a gente consegue sim passar leis e mudar as coisas, porque senão é um pensamento muito derrotista, cara. De achar que não podemos mexer. Você tá tentando mexer no Estado. Você tá tentando. Mas é você coisa tá tentando pequena, mudar. Monark. Existe uma coisa... E você tá contente com o pequenininho? Você tá não, contente? sim, mas o problema é, às vezes, e é um problema de muitos liberais, a gente foca no grande, no macro, e às vezes o macro demora décadas para andar. E o micro fica de lado. Essa questão da lei de liberdade econômica, ninguém estava fazendo. O próprio governo que aprovou a lei cagou depois para a lei. Ficou lá, alguns estados avançaram, Minas avançou porque o Zema bateu do peito e falou, vou avançar. Rio Grande do Sul avançou porque o governador apoiou e tem uma mulher muito boa lá na junta comercial, que é a Lauren, que voa nessa área, mas são pessoas avançando na pauta. Então a gente às vezes fala muito, e eu gosto muito de discutir a questão, né, qual é a grande ideia, como tudo será no futuro, e esquece do micro agora. Então, é o que a gente tem feito nessa mudança de lei, é um micro. E funciona o micro. E eu posso concordar que, olha, vamos dizer que eu concordasse, não, tem que ter democracia direta e tudo mais por celular. Pode ser que eu concordasse. Só que para chegar nisso, existem milhares de micro mudanças para chegar lá na frente, entendeu? Então, a gente às vezes fica falando do grande lá na frente e esquece no micro agora. E a esquerda é muito boa no micro. A esquerda vai falando... tem uma frase do Hayek, né, que foi o Nobel de Economia, inclusive foi aniversário de nascimento dele 8 de maio, né, ontem. E ele falava isso, né, a liberdade se perde, é como um salame, você perde por fatias. Então o cara tem a grande ideia lá na frente, o Estado controlando tudo, mas ele não joga isso pra todo mundo. Não, eu quero o Estado controlando tudo. É um ou outro Zé doidinho que fala. Fake news ali, exato, ele vai devagar, pauta por pauta, então a gente precisa aprender isso também. Eu concordo de debater a grande ideia, discordar e concordar, mas tem a pauta micro que é importante. Eu acho que foi isso que o liberalismo falhou, a gente está tentando corrigir, de mostrar, principalmente o cara mais pobre, o micro, pequeno empreendedor no nosso caso, que olha, eu tenho uma pauta aqui que te favorece, eu quero menos burocracia, quero que você empreenda, e aí esse cara vai te ouvir para as outras coisas. Pô, esse cara me ajudou numa coisa, vou ouvir o que mais ele tem de ideia. Claro, com certeza, é a construção de movimento político. Isso, eu acho legal vocês focarem no micro e tudo mais e tal, mas a questão é, o macro também é importante. Claro. Né? E eu acho que isso aqui é micro, cara. A gente mudar o sistema eleitoral é uma política micro. Não conseguiram mudar a urna, Monark. Que não é uma coisa nem de outro mundo, né? Porque... E por que não conseguiram? Foi um debate contaminado. Virou uma pauta, o Bolsonaro o STF apoia... é um ditador e ele tira a pauta se ele quiser. Antes mesmo, o próprio Congresso parou no Congresso, né? Mas por quê? Ficou uma pauta, o Bolsonaro apoia, logo eu sou contra. Só que eu escrevi um artigo sobre isso, sei lá, 6, 7 anos atrás, no site do Instituto. A urna eletrônica brasileira, ela é de primeira geração, é a pior de todas, é a mais antiga. Ah, mas teve umas atualizações? Teve, mas
Tem vários países, a Argentina faz isso, não precisa ir pra Paraguai longe. O aprovou Paraguai voto acabou de fazer impresso. isso. O voto impresso não é uma coisa de outro mundo. Não? Só que ficou a pauta contaminada pelo, o Bolsonaro apoia, porque quer voto impresso, blá blá Mas não blá. era porque o Bolsonaro apoiava, cara. Porque essa pauta tá contaminada muito antes do Bolsonaro entrar no poder. Ser, mas a pauta real, o jeito de avançar isso é falar, não, eu quero um avanço da urna eletrônica, só uma atualização. A atualização é o voto impresso. Porque para chegar na tua democracia direta, acho que a Estônia faz isso, né? Algumas coisas. A Suécia. Para chegar na sua democracia direta, tem que passar por isso, porque senão não chega. Não consigo nem ter um voto impresso, imagina a democracia direta. Não, com certeza. Eu acho que a possibilidade disso aqui passar na política atual é zero, realmente. Gente. Mas você percebe que quem impediu a votação das urnas do modo impresso e por quê? Foi a oligarquia. Porque eles controlam as urnas. Porque isso aqui não é uma democracia de verdade. Infelizmente, mano. Então, essa é a realidade que eu tô querendo combater aqui. Porque, cara, o micro é da hora, vamos mudar, mas não adianta nada as pessoas terem mais direito de empreender se elas não têm um país pra elas, se elas não têm liberdade individual pra falar o que pensa. Eles não podem nem criticar as urnas. Só da gente tá falando isso, já vem um anjinho, um demoninho no nosso ombro e fala: fica quieto, calma lá. Fica quieto. Mas isso não é uma democracia. A gente já tá vivendo numa ditadura. Já vem um demoninho careca. Então, o que adianta a gente mudar a liberdade econômica, sendo que a gente tá caminhando pra um autoritarismo nefasto? Não, eu concordo, tanto que a gente tá criticando o E PL, tá fazendo campanha patrocinando? contra É a o PL. oligarquia. Se a gente não dá nome aos bois, parar de achar que, negócio tá preto, então é BlackRock. Não, mano. Existe sim um mercado oligarca de publicidade de centenas de bilhões de dólares todos os anos, que é uma máquina política que compra influenciadores e políticos e think tanks. Não tô falando que é o seu caso, mas tem think tanks comprados por essa galera. Vários. E Grande maioria. E esses caras estruturam a política como é hoje. Então, não adianta nada a gente conseguir na cidade individual passar uma liberdade econômica, sendo que o jogo, a cabeça do jogo é totalmente comprada e manipulada. A gente tem que tirar esses caras do nosso país e transformar esse país no país do brasileiro. Como tira esses caras do país? Bicho, eu não sei, mas não identificando inimigo não é o jeito. Quais caras? George Soros, Rothschild Foundation, Ford Foundation, você tem o Fórum Econômico Mundial, você tem o FMI, você tem a BlackRock, você tem a Vanguard, e dentro dessas empresas você tem todas as Big Techs, a Disney, Martin Locke, um monte de empresa que financia, é tão grande a estrutura que se a gente fosse nomear quem são todos, a gente passaria horas aqui. Mas sabe qual que é o jeito de tirar os caras? É com mais Estado. Aí você vai trocar uma oligarquia por outra. Não tem outro jeito. O que você está falando? Não. Na prática, o que você está falando é, vão aprovar uma lei para, sei lá, proibir o George Soros de atuar no Brasil. Acho que a Polônia até chegou a fazer isso. Na prática, isso vai beneficiar algum cara daqui. Então você vai trocar um pelo outro. Com a diferença que agora tu tem uma lei reduzindo a concorrência. Porque é isso que você está fazendo. Então, assim, que eu não vejo... não tem solução mágica, a verdade é essa. Mesmo o PL dos fake news, apesar de ser uma pauta do Congresso, é uma pauta micro, porque é uma coisa que querem avançar. É importantíssima? É liberdade de expressão, mas ainda é uma pauta. Né? Não é vamos mudar todo o país. Por exemplo, reforma tributária, por que nunca anda? Porque botam 20 mil coisas lá dentro e nunca vai andar, porque é feito para não andar. Sim. Qual que é a forma mais fácil de fazer reforma tributária? Que não passa, porque agora o governo não quer avançar essa pauta. A Câmara aprovou o aumento do limite do Simples, né, que é o micro pequeno empresário, hoje acho que é R$80 mil, e subiria para 120. Isso é uma reforma tributária, você permite que o cara empreenda, ganha mais dinheiro pagando menos imposto, mas aí o governo não quer. Aí ele não quer avançar. Que então, vai secar o dinheiro que ele usa para fuder a gente, né? Exatamente. Então, assim, existem formas e formas de avançar pautas, né? Quando você bota uma pauta muito grande, com várias coisas no meio, é feita para não passar. Sim, com certeza. Mas o que eu acho que a gente deveria fazer não passa nem por um processo do Estado. Passa por um processo organizacional da sociedade. Cadê a agência da liberdade, entendeu? Cadê a agência de publicidade que vai nas empresas e cria esse mercado paralelo do consumidor, entendeu? Porque você acha que o consumidor não tá de saco cheio já dessas pautas woke identitária? Tá, com certeza. Você não acha que se uma empresa começar a usar uma tática de marketing contrária à pauta woke para financiar a pauta da liberdade, se a gente cria um grupo, entendeu? Uma agência e começa a ter uma BlackRock do bem,
entendeu? Em prol da liberdade, uma organização, uma estrutura com várias empresas. É isso que tem que ser feito. A gente tem que organizar o Brasil de verdade. Organizar o Brasil raiz. Pegar esse país, o pessoal do agro, porque agora eles podem estar muito pensando em governo para garantir, mas eles têm que entender que o destino deles é ser comprado pelos oligarcas, como o destino de qualquer grande empresa do país, como aconteceu com o Pão de Açúcar. Entendeu? Toda empresa que cresce aqui se transforma numa uma empresa gigantesca. Mas pera, o Abílio Diniz também é um oligarca, né? Sim. Então, assim, você só trocou um pelo outro. Ele saiu do Pão de Açúcar, vendeu para Cassinô, para Francesa, e assumiu o Carrefour. Então, assim, né, é o que eu te falei. No fim, vamos trocar um oligarca. Sim, você vai colocar outro. Então, mas é isso que eu tô falando. Essa estrutura de poder internacional já está presente no Brasil desde cedo. E a solução, na minha visão, é criar uma outra estrutura. Se você tiver se você tiver uma estrutura nacionalista em prol de liberdade, você começa a jogar o jogo deles, entendeu? Porque se tiver um monte de influenciador sendo patrocinado igual o Felipe Neto é patrocinado, a batalha da narrativa muda. E é assim que a gente começa a abrir espaço para transformação política. Eu concordo, tanto que a gente está avançando nessa questão de projetos. Fazer projeto de liberdade para trabalhar, educação. Depois a gente pode ter um de liberdade de expressão, que é fundamental. Mas vocês estão trabalhando em narrativa? Vocês estão construindo um grupo de influenciadores que falam sobre essa pauta? Não, a gente não tem dinheiro para isso, Monarca. A verdade é essa. Não, Só que tudo tem que ter um começo, entendeu? A gente precisa de dinheiro, tudo mano. tem um começo. Mas quer uma coisa que eu aprendi fazendo projeto? Fica muito mais fácil o cara te apoiar. Né? A gente já tem alguns apoios assim verbais, né? Não tem dinheiro na conta lá. Mas falar, não, eu gosto dessa pauta, educação, por exemplo. Muita gente gosta da pauta educação. E às vezes o cara nem concorda com tudo com você, mas a educação ele concorda. Fala, não, então vamos conversar, ver se eu apoio. Então, às vezes, por projeto, que é o caminho que a gente está trilhando, a gente consiga chegar nisso que você está pensando. Eu concordo com você. Tem que ter uma rede de pessoas trabalhando em áreas diferentes e avançando nessa pauta, que é o que a esquerda faz. Exatamente. Como eu te dei exemplo do Instituto Anisa, aí só tinha uma pauta, que era acabar com a propaganda. Funcionou. Hoje ele faz outras coisas também a ver com mais Estado regulando a vida de criança. Vive disso. Como tem lá outro instituto que vive de... Não, o Anis acho que é do aborto, por exemplo, a pauta do aborto. Foi uma ONG que entrou no STF com o apoio do PSOL. Sendo que essa ONG é financiada. Você entra lá no site da ONG e tá lá, Ford Foundation. Então, assim, no fim, concordo com você, tem toda uma estrutura para financiar o outro lado. Agora, para criar uma outra do nosso lado, digamos assim, vai muito tempo, né? A gente não tem mídia, a grande mídia não está do nosso lado, muito pelo contrário. Não tem grandes empresários para financiar isso, salvo raríssimas exceções, que a imensa maioria, na primeira espirro, vai bater em Brasília para pedir favor, então o cara não pode apoiar essa pauta. E é isso. Então a gente trabalha com o que a gente tem. Sim, mas eu acho que não é uma questão de tempo, cara, é uma questão de iniciativa, velho. A iniciativa a gente tá tendo. E não tô falando de você, tá ligado? Tô falando de iniciativa de quem tem poder financeiro, de verdade, entendeu? Que seriam os maiores interessados numa mudança estrutural do paradigma político. Porque enquanto a gente for subserviente a essa oligarquia internacional, a fatia do mercado brasileiro vai ser sempre limitada. Então, se você é um player nacional que visa crescer a sua proporção empresarial dentro do mercado nacional, para você é muito interessante que o mercado nacional se expanda. Porque vai aumentar a oportunidade de você ocupar essa expansão, entendeu? Então a gente tem que encontrar esses caras, criar uma agência, entendeu? E captar recursos e criar uma estratégia de narrativa que combata a narrativa dos globalistas. Eu sei que, invariavelmente, isso vai culminar a uma formação de um outro tipo de oligarquia, entendeu? Ou um outro tipo de um grupo forte político. Mas é um mal necessário agora, que não vai querer te censurar, pelo menos, né? Pelo menos. Se eles quiserem... Se o plano deles... Se os interesses deles estiverem alinhados com o interesse do brasileiro médio, dá pra gente ganhar essa parada, entendeu? Porque a gente tem muita força. O capital humano da pauta anti-oligarca, anti-globalista, é gigantesco. Porque não interessa a nenhum de nós isso aí. Isso só tem fudido as nossas vidas. Cara, eu perdi minha empresa, eu fui processado pelo Estado, fui perseguido politicamente por esse grupo. Você acha que eu não sou agora um eterno inimigo desses caras? Eu sou, mano. E tem muita gente como eu. E a gente tem que se unir e parar de ficar apanhando pra esses caras, mano. Eu concordo, perfeitamente. Pretendemos caminhar nesse sentido, né? Tem até uma
uma pesquisa muito boa, ironicamente foi feita pela Fundação Perseu Abramo, que é do PT. Logo quando o Haddad perdeu aqui as eleições, eles foram fazer a pesquisa na favela para entender o que tinha acontecido, né? Porque o Haddad tinha perdido. E a tese deles, a hipótese deles, era que era culpa dos evangélicos. Então que o cara entrava na igreja evangélica e não votava na esquerda por causa disso. O que eles fizeram? Era uma pesquisa muito boa, por sinal. Eu trabalhei com pesquisa de mercado, pesquisa realmente boa. Os caras realmente gastaram dinheiro para entender. E fizeram a pesquisa, não era não quantitativa, né, de fazer pergunta para 2.000 pessoas, era qualitativa, de perguntar para algumas, entender, ficar ali conversando. E aí o que os caras descobriram? Que o cara da favela aqui de São Paulo, ele não é um cara que diz que o patrão é o opressor, o bababá, porque o patrão dele é um microempresário que também se ferra tanto quanto ele muitas vezes. O cara não compra a narrativa woke. O cara, ele gosta da igreja não só porque é religião, mas é porque é a comunidade, né? Quando você vai para a igreja, você forma a comunidade, não mais a favela, né? Então, às vezes, o cara tá mal, tem alguém lá na família dele que tá usuário de drogas, por exemplo, pesadas, bababá, e o cara vai para a igreja e ali ele se acha. E eles viram que o que o cara queria era o quê? Não, quero liberdade para empreender. É isso que o cara quer. Só que a gente não consegue chegar nesse cara. Então, primeiro que os liberais são poucos, bem poucos. Segundo que, como você bem falou, não tem financiamento. Até hoje, né, o movimento, assim, ele começou mesmo lá nos anos 80 no Brasil, né, tanto que o primeiro foi o Donald Stewart, que fundou o primeiro Instituto Liberal, que era um empresário, ironicamente, que fazia contrato com o governo, né, na empresa dele, mas apoiava a pauta, e isso andou. Só que chegou em 94, com a eleição do Fernando Henrique, o pessoal acreditou, bom, vencemos, elegemos Fernando Henrique, ele defende privatizar, então não precisa mais financiar. E aí morreu. Morreu por mais de 10 anos. Quem ressuscitou o movimento, que eu acho que a gente devia ter até um Instituto Liberal com o nome dela, é a Dilma Rousseff. Instituto Liberal Dilma Rousseff, maior criadora de liberais e anarcocapitalistas do Brasil, né? Porque ela fez tanta merda no governo dela que o pessoal foi tentar entender. Pô, beleza, né? Isso aqui tá dando errado. O que tem do outro lado? E aí que surgiram manifestações, um monte de movimento, um monte de institutos. A gente mesmo surgiu 2014 na esteira disso. E isso está avançando nos últimos 10 anos, só que boa parte até hoje é voluntário, não é profissional, porque não tem dinheiro. Então é difícil, né? Sem dinheiro as pessoas têm boleto para pagar, então não dá para você fazer muita coisa com a galera voluntária. É dinheiro que move o mundo, né? É dinheiro que vai fazer o influenciador famoso decidir qual que é a pauta dele, né? Da maioria, né? Dos influenciadores famosos. É dinheiro, mano. E esse jogo é o jogo do dinheiro, infelizmente. O capitalismo é isso, né? Do influenciador liberal, conservador e libertário, eu tenho certeza que não, porque a maioria não ganha muito dinheiro com isso, não. Perde muitas vezes, né? Deixa de ganhar dinheiro, que podia estar defendendo uma pauta que desse mais dinheiro. Não, hoje o que dá dinheiro é ser lacrador. Exato. É defender a cartilha da esquerda. É o que dá dinheiro. Então a gente tem que... Bom, a gente já falou, mas tem que mudar esse jogo, senão... Nós vamos ficar aqui desejando e todo dia a gente vai ser o velhinho de 70 anos falando, cara, eu não aguento mais, alguma coisa tem que mudar. Exato. Então a gente resolvi não esperar chegar até os 70 para falar isso, resolvi fazer isso já com 38. Né? Mas mesmo esse modelo de projeto a gente descobriu faz 2 anos. Pode crer. Então, e tem funcionado razoavelmente bem, né? Tem até o site lá, quem quiser ver, que é liberdadeparatrabalhar.com.br. Tá lá todos os dados, as cidades que já avançaram com o nosso projeto, os estados. O Rio Grande do Sul acabou. Pô, que é uma coisa legal. O Rio Grande do Sul tinha 24 atividades dispensadas. Quando eu falo atividade, são os KNAIs. Quem já abriu uma empresa, você tem empresa, você sabe, tem lá, quando você abre a empresa, você tem um KNAI, um código de atividade. E aí tem mais ou menos 1.350 KNAIs no Brasil e a lei decide quantos KNAIs são dispensados de alvará. E o Rio Grande do Sul tinha 24 só dispensados, porque dispensa no nível estadual é bombeiro, vigilância sanitária e meio ambiente. E o Rio Grande do Sul tinha um problema muito grande com os bombeiros, por causa do quê? Da Boate Kiss. Quando teve a questão da Boate Kiss, aprovaram uma lei chamada, né, apelidada de Lei Boate Kiss, para dificultar ao máximo tudo. Qualquer coisa que precisasse de aprovação tinha que passar pelos bombeiros. Então os caras tiveram que mudar a lei, demoraram 1 ano para conseguir mudar essa lei. E aí saíram de 24 atividades dispensadas para 770. Se tornou o estado com mais atividades dispensadas de alvará do país até o momento. Né? E isso foi 2 meses depois que eles viraram parceiros do projeto. E o efeito disso é que 11 milhões de pessoas, que é a população do Rio Grande do Sul, não vai precisar mais do amém do bombeiro para empreender.
Então, Teve isso é um impacto efeito. estatístico na criação de novos negócios? A gente fez dois estudos em parceria com o Instituto Milênio. A gente não analisou o Rio Grande do Sul, que foi agora, em março, mas a gente analisou as cidades que aprovaram a lei e comparou elas com elas mesmas. Então, a análise estatística, você compara o antes e depois de cada cidade, a média de cada cidade e vê o que fez, né, o que aconteceu. A gente fez a primeira comparação com dados do CAGED, que é emprego, para verificar o aumento de emprego, e agora saiu uma recente analisando a abertura de empresas. As cidades que aprovaram teve um aumento médio de 40% de admissões. Teve demissões também, aumentou acho que 25%. E de aumento de abertura de empresas? 90%. 90%? 90%. Aí a gente fala no estudo, é o único motivo a lei de liberdade econômica? Claro que não, a gente é honesto intelectual, tem N variáveis que afetam a abertura de empresas, que afetam emprego, mas com certeza foi uma das variáveis que se tivesse diminuído, seria um problema, né? Se tivesse diminuído, seria um problema, mas a gente tinha fé e confiança de que sobe, mais liberdade funciona. Sim. Então, porque você deixa o cara empreender com uma forma mais tranquila. Então, muita gente saiu da informalidade por causa disso. Era a nossa hipótese lá atrás. A gente não pode afirmar, porque não tem bons dados sobre informalidade no Brasil, até porque é informal, né? É difícil ter levantado dado. Mas vários prefeitos já nos falaram que muita gente quer informal, sair da informalidade, se formalizou, porque agora eu abro a empresa, não tenho mais que preocupar com vigilância sanitária, com bombeiro, com meio ambiente, eu estou tranquilo, eu consigo trabalhar numa boa. E aí esse cara daqui a pouco gera mais um emprego, daqui a pouco o cara que está lá na favela vira empregado desse cara, e assim o país vai andando. Sim, não, né? É uma pauta legal, eu sou a favor dela, nem um pouco contra. Vamos lá, dou até força aí, vai lá, galera, ajuda o cara a provar mais liberdade pra galera não ter que depender da autorização do Estado pra trabalhar, né? Que é um absurdo. Não, por favor, deixa eu cuidar da minha família. Não deixo, tem que se fuder. Não, deixa eu ganhar dinheiro. Não, você tem que ganhar Bolsa Família, ficar dependente de mim a vida inteira. Eu quero um escravo, não um cidadão, porra! Mas no Nordeste é isso, no Nordeste a pauta não avança por causa disso. Não tem... O principal motivo para a pauta avançar ou não é vontade política. Se o prefeito, principalmente, ou o governador, né, no caso dos estados, não tem vontade política, não avança. Cria uma fundação e começa a financiar a campanha desses caras para ver se não vai não avançar. Não pode, né? Não pode ter financiamento privado jurídico, né? Teria que ser da pessoa física. Né? A gente faz uns esquemas. O importante é o dinheiro de entrar na conta dos caras. Não pode. Lá. Agora, exemplo, tem um cara, nem sei o nome do prefeito lá, esqueci o nome do prefeito, Boa Vista. O secretário de desenvolvimento foi no nosso evento do lançamento desse projeto no Senado, gostou muito, ele não conhecia a lei, pra você ver, a lei tem 3 anos, tinha 2 naquela época, o cara não conhecia. E falou, não, vamos marcar uma reunião que eu quero avançar a pauta em Boa Vista e vamos aprovar. Marcamos uma reunião virtual, né, na semana seguinte, na outra semana saiu o decreto do prefeito. Então tem gente bem intencionada. Tem. E aí agora, em janeiro, a gente recebeu o e-mail deles, a gente nem estava falando com eles. Não, a gente mudou aqui a lei, a gente ampliou o número de atividades. Aí saiu de 297, que é o mínimo lá da lei federal, para 940. Virou a capital com mais atividades dispensadas. E o prefeito está usando isso para fazer marketing dele. Tá ótimo, o cara tá usando a coisa liberal para fazer marketing dele, não problema nenhum. Maravilha. Maravilha. E é isso. Tudo se organizando ao prol de mais liberdade, né? E pode não parecer, mas isso, querendo ou não, liga com essa pauta que você fala dos oligarcas e tudo mais, que é o pequeno, todo mundo começa pequeno, né? Então, aí, se você facilita o pequeno, alguns desses vão subir e vão criar coisas maiores. E eles são os maiores destruidores do pequeno, né? Você pega o Walmart. O Walmart, quando ele quer se estabelecer numa cidade, ele entra lá, coloca um mercado, deixa os preços bem abaixo do valor de custo, quebra todo o pequeno comerciante, porque não vale mais a pena comprar na mercearia do seu Zé, quando você pode comprar pela metade do preço no Walmart. Quebra todo mundo, quando quebrou todo mundo, sobe os preços de novo. Mas no Brasil ele não conseguiu ficar, né? Teve que vender a operação daqui. Sim, mas é porque aqui já tinha um pão de açúcar que poderia tancar essa estratégia e descer os preços também. Sabe qual que é a né? margem de lucro do Walmart? 4%. Você conseguiria trabalhar com 4% de lucro? Se for de centenas de bilhões, sim, né? Sim, mas é 4%. É muito pequena a margem do varejo, né? O varejo é uma das áreas mais difíceis de todas. Não estou falando só, obviamente, do grande, mas o pequeno também. É bem difícil. Tem saído da Califórnia também, né? Porque eles aprovaram a lei que pode roubar agora, né? Tá liberado. Beleza, aí, ó, a esquerda conseguindo o que quer, né? Estão destruindo a oligarquia. Pois olha aí. Daqui a pouco eles estão que nem a galera do presídio, dizendo, não, tô combatendo o sistema. De certa forma, eles estão, né? É que o cara chama o Estado de sistema, né? Mas, enfim, o cara tá roubando alguém, não tá combatendo o sistema, né? Não, realmente, não. A não ser que ele esteja roubando um político. Aí dizem que é restituição, né? Ladrão que rouba ladrão, 1000 anos de perdão, 1000 anos de perdão, exatamente.
Então, mas a gente tá avançando, do jeito que dá, com pouca estrutura mesmo, pouca verba, pouca gente financiando, a gente avança. Pô, aqui eu fico muito triste que seja pouca verba ou pouca gente financiando, porque eu acho que o processo de mudança para o Brasil é justamente o oposto. Organizações que têm a fundamentação em garantir mais liberdade individual, seja econômica, mas também de expressão, ir e vir e tudo mais, meio que é necessário que a gente jogue dinheiro nisso, entendeu? Se eu fosse um bilionário, eu jogava dinheiro, mas infelizmente não sou, eu só me fodo. Eu concordo com você, pô, se eu tivesse dinheiro eu jogava, colocava aqui, pô, tinha até um logo aqui, cadê a propaganda Pois do é, Monarch cadê Talks? esses bilionários Tinha que ter, bonzinhos? Cadê os bilionários bonzinhos? Só a tem propaganda, malvado, né? Só tem o cara financiando o Felipe Neto indo pra ONU, pô, Pois pra bater é. palminha lá da Foca. Pra falar, não, tem que censurar o brasileiro mesmo. Realmente isso o povo aí. brasileiro não tem liberdade. Não, se der liberdade pra ele falar, pô, vai acabar com nossa mamata aqui. Não dá. Censura é liberdade. Infelizmente é isso. Esse mundo tá... Eu fico meio cínico, cara, pra ser sincero. Você já passa na sua cabeça assim, mano, por que eu tô fazendo isso aqui? Essa merda não muda nada. Sabe o que é? É porque o pessimista ele não consegue nada, né? Quem move o mundo é o otimista. Então, assim, tem horas que desanima o Brasil? Tem, várias. Mas se eu for o cara pessimista, eu não faço nada. Nem no instituto, nem na minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Mas É você pode ser otimista pra mudar a sua vida individualmente e pessimista pra mudar o mundo, né? Eu gosto de ser um otimista realista. Eu vejo o que acontece, vejo o que tem de problema e trabalho pra melhorar isso, né? Agora, com um pouco de verbo que a gente tem, consigo ter alguma equipe trabalhando nisso. Então, tá avançando. Passo de tartaruga, mas vai. Pode crer, pode crer. Você seria a favor da bomba atômica, não? Mas é que tá, tipo, o que adianta a gente debater se eu sou a favor ou contra a bomba atômica? Tem que colocar esse assunto na boca do povo, pô. Não sei, sinceramente. O que não adianta tenho. de qualquer coisa, então, se tudo é... Não, mas pô, tem coisas que eu consigo afetar. Tô falando do que eu consigo afetar, mas uma bomba atômica. Primeiro que não é nem, muitas vezes, não é decisão do Congresso, é o governo. Mas aí vai vir os Estados Unidos e falar, não, você não tem autorização, porque tem lá o pacto que eles querem manter a gente como pacto colônia, não nuclear, né, e tudo mais. Então, Deixa vira todas uma... as bombas atômicas com a gente, não tem preocupado com isso, não. E com a Rússia, né, e com a China, e com a Índia. Não, e o Brasil não. O Brasil não tem direito Brasil de ser soberano. O Brasil até Tem que hoje... discutir essas coisas, pô. A gente tá no podcast. Não, claro, Não, só claro. a gente vai, É porque não... Porra, passar lei É aqui, porque eu não preciso Eu ter- vou decidir, vamos decidir. Eu e o Marcelo agora vamos liberar Não, bomba claro, mas é porque eu não preciso ter necessariamente opinião formada sobre tudo, né? Eu acho que um país como o Brasil discutir bomba atômica, sei se é tão relevante assim, Eu acho. quando o país tem 100 milhões de pessoas cagando um buraco. Esse argumento Então... não me satisfaz. Não, tudo bem, mas a realidade é essa. A Coreia do Norte tem um monte de gente que nem tem buraco pra cagar e eles têm a bomba atômica, entendeu? Uma coisa não é exclusiva da outra. E ela só se mantém existente no mundo por causa que elas têm bomba atômica, tá ligado? O Brasil tem uma bomba atômica, que é o agro. É, Se o agro brasileiro fechar, a China vai alimentar a China, os Estados Unidos, como? Europa. é bom, tem isso. Tem esse é um poder muito maior que a bomba atômica. A comida. Só que você pode invadir aqui e tomar conta das nossas fazendas, né? Pode, claro, pode ter uma invasão de Mas fato, se a gente mas tiver nunca uma teve. bomba atômica, até não, hoje né? nunca teve, né? Mas O até Paraguai aí... tentou. Paraguai tentou, não deu muito certo, né? Não deu, né? Porque Não era o deu muito Paraguai, não os certo. Estados Unidos. Né? Teve a guerra lá atrás também, né? Que dizem que foi, de certa forma, financiada para evitar que o Paraguai crescesse. Apesar que isso é meia história, né? Não foi só isso. A Tudo guerra é do Paraguai. financiado. Nenhuma decisão política relevante do mundo não teve um ator oligarca por trás. No Irã, quem colocou o Ayatollah lá? Foi os próprios europeus e os americanos que financiaram o Ayatollah. Agora eles odeiam ele e querem tirar. Mas foram eles que colocaram lá. O próprio Saddam Hussein também, né? Saddam Hussein Osama era Bin Laden era gente né? da CIA, pô. É. Então, esse é o jogo, entendeu? Então, o jogo é muito perverso, o mundo não é livre. Tipo, é tudo controlado por esses caras. A gente tem que vencer eles ou a gente tem que se conformar, ser escravo pra sempre. E aqui vai virar uma China, porque é o caminho que tá indo. Já tem até o PL, né? Para começar com a parte da censura. Começa logo com a parte mais importante, como dizem, né? Acho que o George Washington falou sobre isso, né? Que o totalitarismo começa com a censura, porque se você não vai poder criticar, aí passa todo o resto, né? Não é não? Quando Hitler assumiu o controle da Alemanha, qual que foi a primeira atitude política dele? Acabar com a liberdade de expressão. Ou Fechar normalmente jornais. ou é acabar com a liberdade de expressão ou é desarmar a população, porque aí também não tem gente armada revoltada contra ele, que foi o caso da Venezuela. Aliás, E do Brasil agora, que duas inclusive coisas foi que estão acontecendo. o Viva Rio lá, teve até
agradecimento acho, do Maduro do Chaves, acho que era o Chaves ainda, agradecendo o cara do Viva Rio por ter feito a campanha do desarmamento na Venezuela. Olha que beleza que a gente exporta, hein? E agora o Lula tá tirando a arma dos CAC, perseguindo os CAC. Tá. Né? Então, fez recadastramento. Então a gente tá indo pra uma ditadura mesmo. Quer dizer, já é uma ditadura o Brasil, né? Então, como é muito triste isso, cara. É muito triste aceitar que esse país maravilhoso vai se transformar numa ditadura perversa e tirânica que vai sugar até a última gota do sangue do brasileiro. É muito triste isso. Eu não quero que isso aconteça, não, cara. Nem eu. Porque eu vou poder pegar um avião e ir para os Estados Unidos, mas e os 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico? O que eles vão fazer? Nada, vai viver de Bolsa Família e vive. Que nem o cara que tá na Venezuela. Muita gente fugiu, quem tinha condição fugiu, mas quem não tinha, tá lá até hoje. Vivendo de cesta básica, mas para receber cesta básica você tem que apoiar o governo, então aí o governo se reelege eternamente, né? Não dá nem para chamar de eleição, né? Sim. Que não tem oposição. E aí é isso, aí vira o socialismo, né? Todo mundo dependente do Estado e não consegue mudar o regime. Cuba tá aí há o quê? Há 60 anos, assim? Sim. Então é complicado, só que o Brasil é um país muito maior, né? Então o que me dá também um pouco de esperança é que é mais difícil fazer isso para um país maior. É impossível? Não. A China está aí para mostrar que é possível, mas a China é cultural também, né? A mentalidade chinesa, desde lá de trás, já é de ter mais controle de alguém de fora. O Brasil, de certa forma, teve isso com Portugal e tem agora com Brasília e tudo mais, mas não é o nível chinês ainda. Tá bem próximo. Mas infelizmente está caminhando para isso mesmo. Eu já sofri na pele, né? Já fui censurado na pele. Já recebeu o partidão aí. Eu acho que a mesma coisa que aconteceu comigo aqui no Brasil aconteceria se eu estivesse na China, sacou? Na China... Talvez eu teria sido morto na China já teria desaparecido já. Pode crer. Na China a gente não tava conversando aqui não, só se fosse com um médium aqui no meio, senão você não ia conseguir conversar, não. É o monarca do Além Talks. Seria só meu espírito mesmo, realmente. Senão seria difícil. Bom, não que eu ainda não possa sofrer prisão e tudo mais. Não, tem um exemplo lá do cara de Hong Kong, chama Jimmy Lai. Até saiu um filme da Acton recentemente sobre a história dele, acho que é The Hong Konger. Tem de graça no Google, quem colocar aí Google e YouTube, encontra. Apesar do YouTube ter te banido, ainda tem algumas coisas lá. Algumas coisas ainda tem. E a história dele é muito boa, ele fugiu da pobreza, salvo engano, do Vietnã, foi para Hong Kong, ficou milionário em Hong Kong, com comércio, com varejo e tudo mais, criou um jornal para defender liberdade, defender democracia. E aí o tratado que Hong Kong tinha para deixar de ser parte da China acabou. Então a China foi retomando o controle sobre Hong Kong. E esse cara foi o último jornal independente da China falando contra o controle chinês. E o resultado é que o jornal dele foi fechado, ele foi preso, está preso até hoje, acho que uns 2 anos. E ninguém sabe o que aconteceu com ele, que faz um tempinho que não vem o cara, então não sabe nem se tá preso ainda. Tá sendo torturado, se bobear. Então isso aconteceu lá, e se a gente avançar pro modelo chinês, é complicado. Tô triste, pra cara. nós dois. Complicado pra nós dois. Mano. Pra você, acho que tá mais antes do que eu. Eu ainda tô na frente do pilotão frente, de fuzilamento. Tanto que já chegaram em você, né? Pois é. Boa sorte pra gente, cara. Boa sorte pra gente, porque boa sorte pra gente. É triste a situação brasileira, viu? E a mídia aí toda comprada apoiando. Porque, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou ter lá no meiozinho um negócio pra eu ganhar dinheiro, que estão fatiando hoje, como eu falei, pra já aprovar isso antes, pra já garantir o apoio do jornalista. Sim. E você vê que... A profissão de jornalismo faliu moralmente, eticamente, faz muitos anos. Não existe mais jornalismo no Brasil. É absurdo, né? Pra não falar que não existe, tem raros jornalistas que têm honestidade intelectual. Cita aí um exemplo pra mim. Cara, tem José Fux no Estadão, ele é bom, um cara que é mais ponderado, não é um cara de esquerda, entendeu? Mas é um cara que é isolado no jornal também. Entendi. Ele escreve, mas o cara não consegue ter muito acesso a muita coisa ali. Então, a Folha, com o tempo, foi virando cada vez mais para a esquerda, já era de esquerda. Quando a gente criou a página, né, eu criei a caneta, o pessoal xingava nos comentários quando a gente falava, não, como assim você está dizendo que a Globo é de esquerda, que a Folha é de esquerda?
Não, vocês são loucos. Hoje, né, É. a gente viu o resultado. É que não é de esquerda, eles são globalistas, pô. Mas tem É de esquerda, tem uma esquerda. fala que a gente usou que até foi útil para virar isso, que foi exatamente nesses eventos de jornalista, que o cara de esquerda se abre e fala mais, que foi do Gregório do Vivier. Isso aí. Ele foi no evento de jornalista e falou, gente, vocês estão aqui criticando a Globo e tudo mais, mas um dos maiores aliados nosso em dia é a Globo. E o pessoal começou a rir, cara, jornalista. Não, mas é verdade, eles que levam a nossa pauta, não sei o que lá. Fala, tá vendo aí, ó, eles criticando a gente, dizendo que a Globo é de esquerda, tá aí. E agora a gente teve o exemplo, né, a eleição do Lula, teve o vídeo aí circulando nas redes sociais com a redação do Jornal Nacional, que até hoje ainda comemorando a eleição do Lula. Acabou, viva a liberdade! Vencemos, pô! Venceram o quê? O que povo brasileiro, é vocês esse, venceram. pô? Que jornalismo é esse? Partidário, né? Não faz sentido nenhum. Muda o nome do jornal pra Grama logo, né? Que é o do Cuba. E pronto, já deixa claro. Jornal do PT. Pronto, fica mais honesto. Carta Global, tem que ser o nome da fica mais honesto. Por exemplo, Carta Capital. Todo mundo sabe que o cara é de esquerda, petista. Beleza, tá lá no direito dele. O pior é o jornalista que se traveste como independente, como isento, e no fim tá lá apoiando todas as pautas da esquerda. E não dá espaço pra projetos como o nosso, porque a gente não tem espaço pra falar sobre isso. Com certeza. Tem agora a Gazeta do Povo, que parece ser um jornal legal, a Gazeta né? do Povo, a gente teve espaço. Gazeta do Povo, a gente teve espaço. Jovem Pan, a gente teve Jornal espaço. Oeste, Jovem Pan é muito boa. Oeste, a gente teve espaço, mas é um nicho, né? E são perseguidos, né? E são perseguidos. Então, assim, a gente, pra chegar em todo mundo, você tem que chegar em todos os veículos, e a gente não consegue. Pode crer. Então, uma coisa que impede aquela tua ideia muito boa, aliás, de criar uma agência, fazendo essa pauta avançando, é isso. A gente não tem espaço na grande mídia. Sim, sim. Ô, Agro, acorda aí, vai. Vocês têm muitos bilhões de dólares, né, na conta de você. Dá uma acordadinha aí, na boa. Porque é um investimento pro seu futuro, mano. A gente quer defender a sua soberania, não quer que você seja escravo dessa família para sempre. O agro está bastante bravo com o governo Lula, porque pegou muito mal aquela história do Stedley viajando com o Lula para a China. Porque, pô, o Stedley é a síntese do inimigo do agro, né? A síntese do cara que vai invadir fazenda produtiva, muitas vezes, que aquela história de fazenda improdutiva é besteira, a maioria hoje em dia é produtiva, para invadir e tomar conta. Aí tu leva um cara desse para viajar junto com o presidente, né? É complicado. Então, aí o agro tá com o pé bem atrás. Mas estão sendo burros, não estão financiando quem vai defender vocês. Deixa lá o Felipe Neto ganhando bilhões e você não divide 1% da tua renda não com quem vai te defender pra você ver se você vai continuar ganhando, se um dia você não vai tomar no cu, né? Já tá tomando no cu. Quer continuar? Porra, tem aí, qual é o nome da fundação que você representa? O Instituto Liberal de São Paulo. Tem o Instituto Liberal de São Paulo, por quê? Cadê o chequezinho de 200 milhões de reais pros caras fazer a pauta andar? Cadê? Que aceita. Eu vou aceitando. Né? Cadê? Desde que não me faça defender o oposto da pauta liberal. Sim, desde que você não pague os caras pra defender regulação do Estado pra garantir o poder de vocês. Exato, aí não. Vocês têm que ser também altruístas. Não é altruístas, é inteligentes. Vocês já são players do mercado com uma vantagem competitiva econômica. Então, a liberação do mercado vai ajudar vocês, mesmo que não seja uma liberação com seu nome na carta, tá ligado? Porque vocês estão na posição estratégica mais favorável de aproveitar condições econômicas melhores. Não precisa pagar você para apoiar eles. É só apoiar a liberdade que você ganha por Até porque o agro brasileiro avançou graças a isso. Né? Como eu falei, ele era muito fechado, como é a indústria até hoje, e foi a abertura que permitiu essa grande expansão do agro no Brasil. Inclusive, é uma área que paga menos imposto, que é muito exportadora. Então, a exportação, por definição, no mundo inteiro, normalmente não é taxada a exportação, você taxa a importação. Então, é um setor que já paga pouco imposto, já tem menos regulação, porque botar muita regulação não tem comida. Então, já é um setor, se bobear, é o setor mais liberal que tem no Brasil. Pois é. Libera a grana aí, os liberais. Só que, como você bem falou, né? Uma hora o governo chega, né? Uma hora ele primeiro está chegando em quem fala contra, depois vai chegar, talvez, no evangélico, porque, você é homofóbico, transfóbico, pastor falando contra, bababá. Né? Daqui a pouco chega no agro, porque, você tem aí o defensivo agrícola, que eles chamam de outra coisa lá, esqueci o termo pejorativo, né? Estão matando as abelhas? Matando as abelhas, bababá. Tudo começa com alguma coisa e vai avançando. Seus inimigos estão pondo dinheiro na causa contra vocês, hein? Se vocês não colocarem também a favor, vocês vão perder. Vocês estão perdendo. Tem um exemplo. Cadê o chequezinho? Tem um exemplo prático. Fizeram levantamento, eu descobri esses dias. Acho que é recente, não foi publicado em lugar nenhum.
pegaram uma fundação para analisar os livros do ensino fundamental e médio para ver como o agronegócio estava tratado no livro. 60% das menções eram agronegócio destrói a Amazônia, agronegócio é ruim pro Brasil, agronegócio não sei o que lá. E aí a criança, adolescente, ele cresce ouvindo isso. Num dos países mais, com a agricultura agropecuária mais desenvolvidas do mundo, né, se tem uma coisa que avançou no Brasil foi o agro. E a criança adolescente brasileira cresce ouvindo que não, o agro está matando a Amazônia, é o desmatamento, que o agro matou as girafas da Amazônia, né? Então, extinguiu, não tem mais extinguiu, Então, assim, é complicado. Então, são várias frentes, né, que você acaba tendo que ter. Por exemplo, tem esse levantamento. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é bater na porta editora e falar, olha, peraí, não é assim. Tu tá num país agrícola, um país que o agro paga 1/3 do PIB, e não é isso que você está colocando. Ah, tem desmatamento na Amazônia? Tem, mas não é o agro inteiro. É um percentual lá que faz isso. Combata o cara que está ilegal, e não o agro inteiro. Sim. Né? Então... Legalize também, né? Não o desmatamento da Amazônia, mas o remanejamento. Tipo, a Amazônia, tipo, ela não é algo estático. Você corta uma área da Amazônia, espera um tempo e cresce de novo. As coisas crescem. Dá pra você plantar árvores, dá pra você, vou tirar essa região aqui pra plantar, mas em troca eu vou arborizar. Tipo, é possível fazer essas coisas. Não, pra te dar um exemplo, a gente conversou faz 2 semanas com um secretário de uma cidade no meio do Amazonas, no meio da Amazônia, chamada Tefé. Cidade de 40, 50 mil habitantes. E ele falou que o maior inimigo dele lá é a Zona Franca de Manaus. Por quê? Como é uma zona franca, que paga menos impostos e tudo mais, ela suga a riqueza do estado inteiro para ela. Pode crer. E aí o cara que está na cidade pequena, ele, além de ter impedimentos ao empreendedorismo, que lá eles já estão avançando com lei e tudo mais para reduzir, o cara, para chegar em Manaus, que está a 600 quilômetros de barco dele, ou ele busca as coisas lá e vende mais caro, ou tem que mudar para lá de vez. E aí Manaus suga a riqueza do estado inteiro e não desenvolve o restante. Podia aumentar essa zona franca aí, né? Pra englobar todo o estado. Engloba o Brasil inteiro logo. Seria Zona bom, franca né? brasileira. Seria Pronto, bom. menos imposto pra todo mundo, mas aí não vai fechar a conta, né? Porque o outro lado do governo quer gastar dinheiro à roda. E o pior é que poderia fechar a conta, tá ligado? É só questão de inteligência, porque você diminui o imposto que impede o brasileiro de produzir, você vai ganhar mais dinheiro sobre o imposto que você vai ainda coletar. E outro, o Estado tem várias formas de se financiar fora imposto, fora a inflação. O Estado tem as maiores empresas do Brasil, são do Estado. Pô, a Petrobras Mas aí se é ele do se Estado. financia com a Petrobras, depois a gente paga a ponta com mais imposto ou mais inflação do mesmo jeito. Porque Não, a uma gente hora tá- vai ter que pagar a dívida, né? A gente tá pagando a conta de qualquer jeito, porque o Paulo Guedes deixou esse preço, essa política monetária da Petrobras vendendo gasolina em dólar. Mas tá E certo. aumentou. Tá certo certo. pra eles, né? Que Não, ganham tá uma certo. grana A fodida, né? commodity, Enquanto o brasileiro... a commodity é em dólar. Se você colocar no preço em real, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que acontecer é que não vai compensar para a Petrobras. Ela vai ter prejuízo e a gente vai pagar a conta do mesmo jeito. Não, cara... O justo é que tenha que ser o preço internacional, que é em dólar. Não, Esse é o justo. não é justo, desculpa. Não tem nada de justo nisso. Primeiro porque o preço internacional $100 não foi algo aleatório, foi algo imposto ao mundo, e inclusive tá mudando. Não, é porque é negociado em dólar nas bolsas. É o mesmo. O teu argumento é o mesmo do cara da França dizendo que o preço da soja do Brasil tem que ser negociado em outra moeda que não o dólar. É o mesmo argumento. Tem que Não, ser negociado em real. Tem que ser negociado em dólar. Então por que agora a gente tava negociando com a China em real? Se tem que ser em não, dólar. não é real, é pior, é em yuan. De real pra yuan. Na É de real moeda pra deles, yuan. mas é porque o comprador decide, né? Se o comprador falar, não, agora eu só vou te pagar em yuan, ou você aceita ou você não vende. Então, o E fato por da quê? gente... Porque Então não é necessário que a seja vendido em dólar. China entendeu que, para ela tem que quebrar esse monopólio do dólar no comércio Então internacional. não é só pra ela, é pra gente também, né? Pra quem interessa esse monopólio? Você acha que interessa pra gente? O que você acha melhor? O Estado, Descentralização. o dólar, claro, mas alguma moeda vai ser usada. Alguma moeda será Várias. a maioria. Alguma será. Mas não hegemônica, né? Não, tudo bem, eu concordo, tem que ter mais moedas, mas o que você acha? O que você acha menos pior? Que a hegemonia seja o dólar americano ou a moeda chinesa?
Eu prefiro que não haja uma hegemonia. Mas a gente vai possa... ter alguma hegemonia, Por que tem Monarca? que ter? Porque as pessoas vão usar alguma moeda e alguma vai ser majoritária, pelo mesmo motivo que o inglês é majoritário para falar no comércio internacional. Então, ele é majoritário agora, mas pode mudar, pô. Pode, como mudou. Lá no passado era o francês, hoje é o inglês. Então, e não pode mudar de uma forma que a gente descentralize um pouco as moedas? Pode, mas o que está acontecendo é o oposto. É o Partido Comunista Chinês obrigando de quem eles importam a usar a moeda deles. Não Isso é não só tem opção. isso que está acontecendo. Quando você pega a Arábia Saudita, ela está começando a vender o petróleo dela em outras moedas além do Sim. yuan, entendeu? Então, colocar esse processo de transição econômica mundial como uma hegemonia do ien surgindo, acho que é um erro, sinceramente. Mas na prática é isso. Não acho que seja. Porque o que aconteceu todos os países viram, quando teve a guerra da Ucrânia, começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, na verdade a invasão da Rússia na Ucrânia, né? A guerra da OTAN contra a Rússia, né? Vamos ser Você sinceros. comprou essa narrativa? Claro que eu comprei. 99% das armas e munições que tem na Ucrânia hoje vieram dos países ocidentais. Sim, se não tivesse a munição, não tinha mais Ucrânia. Sim, que seria Pois é. o natural. Então é legítima defesa. É legítima defesa se a Ucrânia estivesse defendendo sozinha. Ela tá se defendendo com a OTAN, pô. Então, A verdade então a Ucrânia tinha que desaparecer. Porque é o que teria acontecido se ela não tivesse arma da OTAN. eu acho que se fosse uma guerra contra a OTAN, a Rússia e a Ucrânia já teria desaparecido. Como não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e sim de OTAN versus bloco asiático, aí ainda continua uma guerra. Não dá pra ignorar que quem tá mantendo a Ucrânia viva é os Estados Unidos, a Europa. Então sim, você está defendendo o mesmo argumento do Lula. Então, Sim. ó, Eu acho que ele tá certo a nisso. Ucrânia está sendo mantida aí viva por aparelhos porque está mandando arma. Sim. Então o certo é a Rússia tomar a Ucrânia. Sim. Eu discordo. Não é assim. Então é melhor ter uma terceira guerra mundial. Não está tendo terceira guerra mundial. Ainda, né? Está tendo uma guerra Fria. indireta, né? Uma guerra guerra fria, fria. de certa forma. E é o que vai Que é o acontecer. prelúdio da terceira guerra mundial. É o que vai acontecer. A Guerra Fria não gerou uma terceira guerra mundial, né? Tudo bem, Exatamente por isso foi fria e não quente. Sim, Então- mas aí você não pode falar que essa guerra é uma guerra da Ucrânia versus a Rússia, né? Concorda? Não, comigo? é uma invasão da Rússia na Ucrânia. E a Ucrânia está se defendendo como pode. E É quando isso. os Estados Unidos invadiu Não- o Afeganistão, Não, o eu sou Vietnã... contra também. Não defendo invasão de nenhum país por outro. E quando a como não OTAN defendo a invasão da Rússia expandiu sua esfera na de... Ucrânia. Mas a Rússia... Você concorda que a Rússia foi provocada? Por quê? Pela OTAN, Por cara. quê? Porque ela estava expandindo a região militar dela cada vez mais Sim, perto os da países fronteira. são obrigados a fazer parte da OTAN? Sim, mas quando a OTAN faz isso, ela não Os países são- ela não tá ameaçando a Rússia? Não. Os países são obrigados a fazer parte da OTAN? Não, A não Finlândia são acabou de obrigados. entrar na OTAN. Ela foi obrigada? Não foi, não é obrigado. Eles decidiram. Muito pelo contrário. O país decidiu e toda a OTAN precisa aceitar também. Tanto que a Finlândia demorou para entrar porque a Turquia não queria que ela entrasse. Mas isso não quer dizer que o E aí, avanço como da você vai OTAN dizer não é que- uma ameaça E à como Rússia. você vai dizer que é uma provocação da OTAN se cada país decidiu entrar? Ah, você é ingênuo dessa forma, cara? Não, mas o fato não, é não, esse. pelo amor de Deus, você não, Não, tá falando com o ingenuidade é idiota você aqui, falar cara. que, Não, pô, peraí, você vai falar que não, a Ucrânia lá, Tu tá beleza, ela devia ter sido destruída, Tu então. sabe o Não. que foi o Euromaidan? Imagina se fosse o contrário, se fosse Você no sabe- Brasil, a Venezuela com um monte de arma da China invadindo o Brasil. Deixa destruir o Brasil, então, porque não pode ter defesa da OTAN. Você sabia que a Ucrânia Você tava... concordaria com isso? Você sabia que a Ucrânia estava bombardeando a região de Donbás, matando a população étnica russa? Você sabia disso? Quantos russos foram mortos, quantos ucranianos foram mortos? Milhares! Quem morreu mais, o russo ou o ucraniano? Ei, cara, Não, claro que não é daí. Mas é você que tá... Só tem um país invadindo. É você que tá se colocando Só defensor tem- da Ucrânia. Não, eu não tô me claro que eu sou colocando- defensor da Ucrânia. Eu Foi não o país sou. invadido. Ah, então o mundo Do é mesmo simples. jeito O que mundo é se simples a assim. Venezuela invadisse o Brasil, ia defender o Brasil. E cê- Ah, mas precisa de arma da OTAN. Que vem a arma Você da defendeu OTAN. o Iraque quando ele foi invadido? O Iraque, eu fui contra a invasão. É? Sim. Não, que bom. Até Mas- porque não existia, como depois foi provado, não tinha arma de destruição em massa no Iraque. Tudo bem. A questão que eu tô falando, eu não tô colocando a Rússia como mocinhos. Eu tô querendo entender que o jogo geopolítico é muito mais complexo. Claro E que é complexo. Mocinho e vilão. Mas a prática é, se não tivesse arma da OTAN na Rússia, na Ucrânia não existiria mais Ucrânia. Sim, é verdade. Sim, eu sou contra. Tudo Tem bem, que você continuar pode existindo ser Ucrânia. contra. Eu não sou a favor Do da mesmo jeito que se o Brasil for invadido pela Venezuela e se tiver arma da OTAN, que venha a rodo arma da OTAN.
Nada contra. Só que você não pode ignorar que foram feitas revoluções coloridas na Ucrânia, entendeu? Você não pode ignorar que houve a agência de inteligência dos países ocidentais para desestabilizar a região, E a KGB é o quê? para provocar a Rússia. A KGB é o quê? Mas eu não sou eu que A tô falando que KGB não eles são os matou, mocinhos, a KGB mano. não matou um opositor na Alemanha? Na Arábia Saudita também, colocaram um jornalista numa mala despedaçado. Mas não sou eu que tô colocando a Rússia como bonzinho, cara. Então, mas não tô dizendo que você está colocando como bonzinho. Tô dizendo que o resultado prático do seu argumento e do Lula, se fosse levado à última consequência, é que não existiria mais Ucrânia. E aí eu sou contra. Não, o que eu tô falando é que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é apenas um peão e um fantoche sendo usado pela oligarquia ocidental internacional, né, que fez várias revoluções coloridas na Ucrânia e estavam tentando cada vez mais cercar a Rússia, e o objetivo final da OTAN é destruir e destabilizar a Rússia. Isso é uma verdade, pô. A OTAN invadiu a Rússia? Você precisa invadir quando você começa a cercar. OTAN Quando a invadiu a Rússia Rússia. colocou mísseis nucleares em Cuba, não foi uma puta crise? Claro que Então foi. por que o contrário não seria? Porque ninguém colocou míssil nuclear na Ucrânia. Ah, ninguém tá colocando míssel na fronteira da Rússia, não. Não. Quando quando a Ucrânia entra na OTAN, eles não colocam mísseis e armas na Ucrânia fronteira não com a entrou Rússia. na OTAN. Não, mas se ela entrasse, ela não ia colocar? Não sei como Não tá. sabe. Claro que você sabe. Não Claro sei que como ele tá ia em cada colocar, país. cara. Como não? Pelo amor de Deus. Você não acabou de defender que o Brasil deveria ter bomba atômica? Exato. A e Ucrânia não pode inclusive, ter? Tem, deveria ter. Ela não teria sido invadida, inclusive. Pois é. Mas não sou eu que tô defendendo. É que você tá falando que Não, eu tô defendendo que... essa guerra é eu uma sou guerra da contrário- Ucrânia versus Rússia. E não é uma guerra de mas Ucrânia também versus não Rússia. acho que é Ucrânia versus Rússia. O ponto Mas esse é meu ponto. Aí você comprou o discurso de que foi uma provocação da OTAN. Mas a OTAN, foi mesmo. A OTAN Mas é foi expandida mesmo. pelos próprios países. O país tem que entrar, pedir autorização e ser aprovado. tá não bom. é tipo, oi Rússia, tô te provocando aqui. A OTAN é boazinha, nunca teve guerra híbrida patrocinada pela OTAN no território O que você ucraniano. defendeu já aconteceu na Geórgia. A mesma coisa. A Geórgia foi invadida um pedacinho, depois a Rússia tomou uma parte e não teve OTAN. O resultado é que, enfim, acabou aquela parte da Geórgia e ficou com a Rússia. É isso que está defendendo, que a Ucrânia, nessa altura do campeonato, já seria mais um estado russo e, obviamente, a Rússia não ia parar na Ucrânia. Até porque tem um outro país na sequência, que é a Moldávia, que tem uma parte ali que é dominada por russos. A Moldávia foi a primeira a falar contra a invasão, porque ela sabe que ela é a próxima. Tudo bem, eu não tô E falando... aí, depois da Moldávia, vem o quê? Polônia. Depois vem o quê? Suécia. Se isso não gera a Terceira Guerra Mundial, eu não sei o que gera. Mas eram os russos que estavam expandindo ou era a OTAN que estava expandindo? Não, são os russos. Quem invadiu foi a Rússia. Depois uma expansão da OTAN, certo? Quem invadiu foi a Rússia. Quem que expansionou antes? Os países são livres, eles decidiram entrar na OTAN. Tá bom, Quem beleza. Não, invadiu tudo foi a bem, Rússia. Cara, eu não vou ficar discutindo. O fato é, porque quem invadiu foi a Rússia. Se a OTAN tivesse E é invadido só a isso que Rússia, importa do cenário. Quem invadiu? É quem só isso que começou a importa. guerra foi a Rússia. Então, qual a reparação que os Estados Unidos vai fazer ao Iraque, ao Afeganistão, ao Não Vietnã? sei, poderia discutir. De fato, poderia discutir. Não tem Então, mas problema é isso que eu tô te falando, Não tô pô. defendendo a invasão nenhuma. Não defendo a invasão da Rússia Mas na eu também Ucrânia, não tô defendendo. como não defendo a invasão dos Estados Unidos no Iraque. E eu tô defendendo? Você tá dizendo nas últimas consequências que a Ucrânia tem que desaparecer. Não, o que eu tô falando é que essa guerra não é Ucrânia versus Rússia. Não é. Começou como Rússia invadindo a Não, Ucrânia. não, o que começou é um jogo geopolítico internacional gigantesco, com agências de inteligência fazendo guerra híbrida em todos os países e destabilizando esses. E nisso a OTAN é tão culpada quanto a Rússia na desestabilização. Aí eu discordo. Só um lado invadiu. Se a OTAN tivesse invadido a Rússia, eu concordaria com você. Como não invadiu, como foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, eu Beleza, discordo. vive aí nesse mundo aí, cara. beleza. Fica à vontade. Caralho. Mas geopolítica é um negócio complicado. Na verdade, é um jogo de interesses, né? Não tem ideologia na geopolítica. É isso que eu tô falando, pô. Não dá a Rússia malvada e Estados Unidos OTAN bonzinho? Não é a verdade. Não No é a momento, verdade. é a Rússia malvada, porque foi ela tá que bom. invadiu. Vive aí nesse Simples mundo assim. de cartoon aí que você Simples quiser. assim, como é no caso de Hong Kong, é a China malvada. Tudo Exato. bem. É simples. isso. É simples. É assim, Simples, nesse caso muito é bem simples. Só tem um lado atacando. Ah, sim, com certeza. E tem o outro se defendendo. Demorou, essa é realmente, o mundo é bem simples assim. Nesse caso é. Tudo bem, cara. Eu sei que provavelmente você tá, né, essa é uma pauta com muito dinheiro por trás. Vamos ali nas perguntas. Manda. Beleza. A primeira é do Shinobu Winter. Ele falou o seguinte:
Salve, Coca, só quero mandar um abraço pro Monark. Assino o seu Loucos há bastante tempo e vejo quase todas as suas lives. Saiba que você não tá sozinho nessa, irmão. Valeu, mano. Rezo pra Nossa Senhora te dar força todos os dias. Tamo junto, força Monark e Coca. Aí, eu precisava de mais caras como você e bilionários. Seria muito bom. Beleza. E aqui A tem Igreja uma... Católica é globalista? A instituição católica, sim. Acho que ele vai tirar a oração de Nossa Tudo Senhora bem, aí. pode tirar se quiser. A instituição, o Papa, quando o Papa fala que o Lula é inocente, o que você acha que ele é? O Papa é um ator político, Não, comprado, é um fantoche. ele é um chefe de Estado, né? Do Vaticano. É um fantoche, do globalismo. Então, às vezes, ele tira o chapéuzinho de Papa e bota o chapéuzinho de chefe de Estado, né? Entendi. Tem essa. Mas você não acha que ele Não é tô globalista? discordando no geral, não. Ah, entendi. Ó, essa mensagem aqui eu dei até uma lida, mas não entendi não, cara. Mas vamos lá. A gente tenta traduzir, vamos lá. Conrado Vieira mandou o seguinte, ó. Monark, sou o Conrado Vitória K de Brasília, que você e a Rebeca vieram me resgatar há uns 3 meses. Você lembra de mim? Infelizmente aconteceu o desencarne da Rebeca. Estou você, sem né, que ele tá falando, telepatia. não é De comigo. você. Tá falando com você, mano. Comigo? Falou que Rebeca? você e uma Rebeca foi resgatar Em ele há 3 Brasília? meses atrás. Em Brasília? É. Aí ele falou que infelizmente aconteceu o desencarne da Rebeca e que ele está sem telepatia. Então, por favor, é pra você entrar em contato com ele pelo WhatsApp que ele deixou aqui. Que ele tá sem telepatia. Pra falar com Profunda você. essa, hein? Caralho, eu tô pensando, será que eu durmo, eu faço uma projeção astral e vou Cê- salvar pessoas? Em Brasília ainda. Em Brasília. É, caralho. Caramba, você é um sonâmbulo potente, hein? Olha, cara, ou você encontrou meu irmão gêmeo, telepata, ou você tá muito maluco de droga, velho. Uma das duas opções aí. Essa pergunta realmente foi criativa, viu? Da hora demais. Bom, Marcelo, obrigado, cara. Valeu demais, foi excelente a Eu que conversa. agradeço. Espero que, porra, se consiga convencer parte do Nordeste a ser mais economicamente livre. Torço que um bilionário tenha ouvido a nossa conversa e achei um cheque de 200 milhões pra você lutar a sua pauta aí. Pô, se vier depois da tua defesa, até coloca aqui um... Dá uma né? patrulha, É tá bom, né? certo, é. É bom, cascalho é bom, né? Pô, 200 milhões. Dá pra fazer Dá. muita coisa. Mas obrigado. Obrigado, Monark, pelo convite. Obrigado pela conversa, né? Concordância e discordância à parte. E quando a gente tiver um podcast, eu te chamo também. Demorou, né? pode chamar, apareço lá. Né? Beleza. Então, obrigado a todos também que acompanharam. E sigam lá, ILISP, né? ILISP, tá? Todas as redes sociais. E acompanhem nosso trabalho por lá. Pretendemos fazer bastante coisa nos próximos meses. Show de bola, valeu, cara. Obrigado Valeu. mesmo. Obrigado, Abraço. galera. Até mais, até Falou, a gente, próxima. até mais. Tchau.